Fala aí, podcaster, fala aí, futuro podcaster, empresário, você que caiu nesse mundo dos podcasts. Meu nome é Gustavo Passi, tem 9 anos que eu produzo podcasts e tem 2 anos que eu vivo único e exclusivamente dessa mídia tão maravilhosa que eu sou apaixonado e podcast é a minha vida. Tô aqui nesse vídeo gratuito para você que se interessou em algum momento em criar um estúdio de podcast. Mas eu convidei aqui um dos caras que foram primordiais e pioneiros comigo nessa empreitada pra gente discutir um pouquinho, conversar de peito aberto, na transparência, inclusive numa sala que a gente tá testando agora, e qualquer erro que aconteça aqui está sob o nosso controle e risco, porque justamente a gente não tem medo de começar algo, o importante é botar em produção. Mas se apresenta aí quem é o meu parceiro hoje de mesa. Tudo bom? Sou o Abner, sou fotógrafo, videomaker, trabalho aqui com o Gustavo, hoje eu sou gerente de produções externas. E tamo aí nessa doideira aqui, né? Essa sala muito louca. É isso aí. Gerente nada, tá? Pode colocar a gente tá culpa aqui. Tudo aqui, O Abner, mano. ele é um dos sócios, o Matheus também não tá aqui, depois vai gravar com a gente. Parte do que a gente vai discutir bastante no curso é sobre como você começam as coisas com um salário, com um valor ou com um desafio, um sonho, e depois você vai chamando essas pessoas para pular dentro da jogada, né? O Abner é um desses que foi convidado, o Matheus também. E hoje a gente tem aí uma repartição de uns pedacinhos da empresa, conforme vão entrando gente, tem espaços para colocar. Acho que esse é o primeiro aprendizado, antes mesmo de falar, né, de quem você vai convidar para o seu projeto, tome cuidado com a folha de pagamento, né, a folha de pagamento, as pessoas que vão operar, você tem que ter algo muito bem combinado, né, se você não tem um fluxo um fluxo de caixa, uma grana guardada. Aí você lembra, né, Abner? Eu falei pra você, cara, vamos testar aí, eu vou te pagando os dias que vão tendo gente. Lembra dessa parada? Lembro. Bom, o começo foi tudo muito... Vamos chegar, daí a gente vai construindo junto, né? O Abner, ele trabalhou comigo na Sul América. E aí eu falei pra ele, cara, eu tô montando um estúdio pro EmpreendaCast, vai aparecer aqui embaixo em algum momento, tá na descrição do vídeo, podcast que eu gravo já há algum tempo. Eu falei pra ele, cara, eu montei um estúdio pro EmpreendaCast e eu acho que ele tem possibilidade de monetizar. Quando o Abner chegou lá, a luz tava uma merda, né? Os equipamentos, as coisas que a gente tinha era meio zoadão, assim. E acho que o primeiro impacto que a gente teve, né, e a gente trabalhou bem isso, era a situação que a gente tinha e qual era a sala, né? Sim, acho que tinha desde a base de, tipo, o que vai usar de câmera? Vamos... Põe a GoPro, não põe GoPro, vamos ver como que acha um custo-benefício legal, né? Acho que já tinha indicação das câmeras, né, que a gente usa hoje, dos equipamentos. Mas a gente aprimorou ali, lente, coisas assim. Aí deu pra dar um gás, assim. A luz também, sem gastar tanta grana. Cara, eu lembro que o primeiro episódio, lembra, né, do Empreenda, cara, a gente teve que tirar do ar. Porque ficou horroroso. Tava escurão, né, a câmera pegando, Foi horrível, barulho, horrível, cachorro, aparecia tudo. Mas ó, pra contextualizar pra vocês e a gente recortar esse vídeo aqui pra você entender. O que você vai aprender daqui até o final? Como é que a gente começou? O que você precisa? E mais ou menos quanto você vai gastar. O detalhamento de tudo isso tá lá no curso que a gente fechou, vai ter aula por aula explicando e aprofundando os equipamentos, até a gestão do negócio, o break-even da sala, como você não cair em rascadas de aluguel, em rascadas de contratar uma folha muito pesada sem ainda ter cliente, estratégias de captação, fotografia, onde comprar, tudo isso num curso mais detalhado. Porém, a gente vai passar aqui o en passant, né, como os caras falam, todos os pontos. Então é importante você saber o seguinte, onde nós estamos aqui, Abner? Você que chegou recentemente nesse, né? Você foi pioneiro no outro, nesse aqui você pegou já... Esse aqui eu peguei quase pronto já. O cometa quase pronto. Não, estamos na Vila Romana, aqui, localização daqui, eu não lembro exato. Vila Romana é pertinho, dentro da Lapa, né? Dentro Zona da Oeste. Lapa, aqui na Zona Oeste. Aqui, esse é o segundo ponto que a gente tá montando, né? E, cara, aqui tá muito louco. A gente tem essa sala urbana, né? Dá pra pôr põe na geral aí, Danilão, põe na geral. A gente tá aqui, ó, nessa sala que é mais urbana. Então, ela aqui é uma loucura aqui. Tem uma coisa parecida aqui, com cobra aqui, mas eu lembro... Qual que é o nome do pintor aqui pra dar crédito? Foi o Marquinhos JM, mano. Marquinhos JM. Daí a gente fez a colagem ali atrás do Gustavo, que também ficou uma loucura. Isso aí é matéria nossa aqui. Ideias, lambi-lambis, né? E spray, muita criatividade ali, né? E esse aqui dá os arrobas. Dá os arrobas que esse aqui tá animal, né? Não, é o Rondo e o Zóio, 2 grafiteiros que fazem o Pizza com grafite. Pizza com grafite, né? Eles vão estrear aqui sábado oficialmente o primeiro podcast dessa casa. Sim. Né? E acho legal vocês entenderem também que o formato de parceria foi crucial para as coisas acontecerem aqui, né? Vamos pensar um pouquinho de business antes de... Cara, nos preocupa muito com o equipamento, com as coisas, porque
isso a gente vai detalhar bem, e se você visitar alguns dos nossos estúdios, a gente sempre conta tudo, a gente não esconde nada. E eu acredito que se você está pensando em montar um estúdio, eu te convido a vir, porque tá vindo uma onda, um oceano, que eu não vou conseguir atender sozinho, nem o Abner, nem todo mundo que vai participar dessa nova economia de criadores, né? Hoje estamos falando de um podcast com uma mesa, assim, nesse formato vertical para a câmera, depois ela pode estar horizontal, depois as pessoas podem estar com lapela. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas a gente entende que essa mesa ela vai acabar rodando ou ela vai sumir, mas as pessoas nunca vão deixar de entrar em salas para produzir conteúdo. Então hoje, único e exclusivamente, vivemos do conteúdo feito por podcast, né, nesse formato de conversa gostosa. Mas é legal saber assim, por que a gente veio para Vila Romana? Acho que o acesso para as pessoas também entenderem onde vai colocar os estúdios, a gente acertou muito lá no Tchê, né? O Tchê é do lado do aeroporto de Congonhas, então a gente pegou logo no começo da demanda, as pessoas que desciam ainda, né? no meio da pandemia. No meio da pandemia ali. No meio da pandemia, a gente montando um estúdio, a vacina já tinha se consagrado, já tinha iniciado as primeiras doses, a gente já tinha uma sinalização de um mundo, pelo menos tentando entrar no eixo, né? Ainda não entramos. Mas o fato de ser do lado de um aeroporto, de ser um bar que a gente talvez teria que economizar, né? Não se preocupar com segurança, com espaço, a gente sublocou uma sala de sinuca lá no Tchê Café. Aqui a gente já usou um conceito de, cara, precisa ser fácil de chegar, precisa ser mão para tudo, precisa ter uma certa segurança. Aqui a gente tem um pouco menos de segurança do que no Tchê Café, porque lá já é um bar, já tem todo um circuito interno de filmagem, aqui a gente está colocando, assegurando as coisas e etc. Mas por que a Vila Romana? Dentro da Zona Oeste, a gente entendeu que a Vila Romana seria o melhor custo-benefício em aluguel de uma casa. O que a gente precisaria seriam 3 salas ou 3 cômodos. A gente está transformando a cozinha. Isso que eu ia falar, que eram 2, né? Começou como 2, virou 3, porque falou, não precisa de cozinha. Vamos... É isso aí, nós não precisamos de cozinha. A cozinha não faz parte do core do business, né? Você precisa ter uma geladeira para oferecer. O nosso projeto chama Podcast no Bar. Mas o que a gente se deparou aqui, né, Abner? Primeiramente, acho que a arquitetura das salas é uma coisa que o Mux, nosso sócio lá, sonoplasta, gostou. Mas a gente que é de fotografia, né? A gente, eu digo você, sim. Achou meio doido. O que é a situação que a gente tá aqui da sala? Vamos lá. Cara, a gente tá num móvel que são 3 salas que não tem sentido nenhum, lógico. São todas em formatos completamente arbitrários. E aí a gente tem uma sala meio triangular, tem uma sala... Essa aqui, ela, tipo, vai do fundo quadrado, daqui a pouco ela entra pro fundo, né? Então, com um biquinho pra lá. Um biquinho assim, pra lá, assim. É bem pensa, assim. Bem pensa, assim, do nada, né? Então, uma das preocupações, né? Qual que foi a primeira ponto que quando eu olhei, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente tentar dar um jeito de esconder esse formato, vamos aproveitar. Daí a gente pegou esse móvelzinho, colocou alguma coisa aqui, coloca uma iluminação, a gente tá terminando aqui a iluminação, tá faltando alguns pontos aqui. Estamos em obras aqui. Pode ver a mão do Gustavo aqui, a gente tava pintando aqui agora. Então, assim, estamos meio da obra aqui. Então, assim, a ideia é o quê? Aproveitar o espaço, né? Sempre, como eu tô fazendo bastante produções externas, então eu aprendi bastante a localizar o espaço e entender. Falar, meu, vamos lá, como que eu posso aproveitar esse espaço ao máximo, né? É isso aí. Então, vamos aproveitar. Então, eu falei, mano, vamos deixar um pouquinho mais reta a mesa. A gente trabalha com esse biquinho aqui pra fora mesmo. Só que a gente coloca o móvel pra tirar essa, principalmente da câmera geral, né? A gente tira esse ângulo aqui por conta desse móvel e trabalha na iluminação, pra dar o destaque realmente pra alguma coisa aqui. Que no caso a gente tá quase fechando uma parceria aqui, né? Isso aí. Com o pessoal que é o pessoal que faz os grafites, a galera que faz aqui, eles forneceram essas tintas aqui pra gente. E né? a gente aprendeu também já com o avião voando. Aí o desenho foi feito pensando que ele não teria uma correção. E hoje ele tá sobrepondo ali, mas tudo bem, faz parte do jogo. Acho que uma das coisas que, se você tá aqui com a gente até agora, é entender que é muita tentativa e erro, né? Sim. Então, na câmera geral, o Danilão vai colocar, você vai ver que esta madeira, ela não fica em harmonia com a mesa, proposital, porque nós temos uma sala pensa, né, pro lado direito do Abner, lado esquerdo do meu. E aí, cara, uma das coisas que a gente usou aqui, por que escolheu esse tema, né? Cara, a gente tá na Vila Madalena, a 5 minutos da Vila Madalena, o local que tem mais grafites, acho que de São Paulo. O Beco do Batman ali em Pinheiros, tá aqui pertinho. A Vila Romana também é um bairro conhecido por muros, por casas e alguns grafites. E também a gente quis unir as coisas que a gente gosta, né? Um pouco do skate, o basquete, a praça. E aqui foi feito com uma série de parcerias. E aí... Só cortar um pouquinho rapidinho pra lembrar uma coisa. Uma das ideias, né, do espaço inteiro, né?
é que vocês não estão vendo a parede de trás, né? E também aqui, até a parede de trás, ela é bem feita, que tem um grafite aqui. Depois a gente vai mostrar Ela é num outro instagramável, take. né? Isso, a palavra aqui é instagramável. A ideia é que cada ponto dessas salas a gente possa tirar foto, fazer vídeo. A ideia é ser geralzão de conteúdo, pra justamente aproveitar, né? Isso aí. Aqui também pode ser uma sala de aula, aqui também pode ser um bar. Geral. Aqui, essa sala, ela tem multi-utilidades diante do que é e a gente quer atender, que são os criadores de conteúdo. Então, aqui é para ser um point. E também é podcast, café e arte, né? Lá embaixo tem um café, faz parte do nosso anexo. Então, você também pode tomar um café, um chopp, um refrigerante. E também a arte. O fato de ter o grafite aqui, os meninos do Pizza com Grafite, que fizeram esses grafites que vai aparecer aí no Abner, apesar de eu estar falando, vai estar mostrando o Abner com o fundo de grafite, é que a gente tem uma parceria com a galera do Pizza com Grafite. E a cada convidado, eles descem para fora do estúdio para pintar um pedaço do muro. Então, a nossa construção e a decoração do lado externo vai ser feito com criadores, vai ser feito com podcasters. E aí é legal você entender o seguinte. Bom, estamos com um microfone aqui. Qual que é esse microfone, Abner? Esse aqui é o mais parrudinho que a gente tem, né? Esse aqui é um dos mais parrudinhos, né? Que é o Shure MV7. Precisa. Tá escondido aqui, né? Porque não podemos falar o porquê. Mas, enfim. Esse aqui é um Shure MV7. Precisa disso aqui? Obrigatório isso aqui? Vai lá na aula de equipamentos. Não precisa obrigatoriamente. Isso aqui é pra você fazer uma moral também. Mas, assim, é obrigatório? Não. Vamos começar? Vamos começar do pequenininho. Tem um Shure ali que a gente indica que é baratinho. O inicial, ele já entrega bem. Então, a gente tem que entender isso, né? Se o inicial entrega bem, você já consegue fazer com o mínimo, depois você vai fazendo upgrade, né? É isso aí. Eu acho que é até legal a gente falar qual é o modelo do Shure. Eu vou abrir aqui no meu celular, se você tiver aí ele. Deixa eu lembrar agora. Enquanto o Abner procura, eu vou te explicar. Lá na aula de equipamentos, eu conto. Quem fala mais é o Mux, o Abner e o Matheus. Mas eu comecei o Beercast há 9 anos atrás com aquelas estrelas de sala de reunião, uma trilha só. Né? Você também vai aprender o que é trilha, porque a edição é parte do seu negócio, né? Mas qual que é o mic que a gente tem de entrada? Já que achei aqui, tá? Ele é um Shure é o SV200 e aqui você acha no Mercado Livre ele por 240 ele já vem um cabo de 5 metros XLR. É isso aí. Então assim, é só comprar, plugar na mesa e já era, tá pronto. Se você for considerar que ele já vem com o cabo, você já tem uma economia bem legal aí. A gente usa cabos Santo Ângelo, né? Que nunca deixou a gente na mão, inclusive patrocina nós, que é uma boa. A gente gosta dos Shures, né? Sim, claro. E aí uma dica é você tomar cuidado com o mercado ilegal de microfones, como que a gente fala, né? Os clonados aí, né? Você tem que tomar muito cuidado, tem muito falsificado a palavra correta. Então dá uma olhada na procedência que você está comprando, tenta ir, né, na loja, entender que o cara trabalha com um fornecedor sério, porque tem muito Shure também falsificado. Sim, né? sim. Feito isso, a gente tem aqui uma mesa que foi comprada no OLX, foi estilizada, as bolinhas e a confusão gráfica, ela é proposital, justamente porque a gente tem que fazer essa correção de fotografia o tempo todo, e é uma sala urbana. Sim. É como se essa mesa tivesse sido tomada por todos os convidados. Tem alguns adesivos aqui escondidos. Isso é outra coisa que a gente aprendeu também, com marca, com exposição de coisas que pode ter direito autoral. Sim. Então a gente pintou por cima, mas a ideia é que as pessoas vão colocando aqui os adesivos. E aí a gente tem por trás dessa câmera principal que o Danilo vai colocar. Imagina que atrás dela o Danilo tá lá com uma série de equipamentos que a gente já vai contar o que tem lá. O Abner sabe falar muito melhor que eu. Mas o que é legal vocês saberem? Estamos num local com 3 possibilidades de salas. Essa sala aqui, dividida pelas 3, a gente paga um aluguel de R$2.000 com IPTU. Água, luz e internet são as coisas e os gastos fixos que você vai ter de um estúdio. Claro que também a mão de obra, né? No caso, lá quando eu comecei com o Abner, eu tinha um combinado com ele antes mesmo dele ser meu sócio, de eu pagar para ele a cada cliente que aparecesse. Então eu pagava primeiro o bar, que dava o espaço, segundamente o operador, que era o Abner, terceiramente, como a gente brinca lá nos memes, eu botava o dinheiro no bolso. Então no começo eu paguei sempre a casa e o operador, só para vocês entenderem, como eu não queria ter um aluguel fixo. Então, em trocados de hoje, R$100 pro bar, R$100 pro operador. Todos os dias, se o Abner trabalhasse todos os dias, ele tinha a possibilidade de ganhar isso, ele abriu mão de algumas coisas para a empreitada e construiu o que a gente construiu. Por que a gente fazia isso? Vai aí a primeira dica importantíssima para um modelo de negócio. A gente só vende horas de 2 em 2 os slots. Sim. Justamente porque a gente já aprendeu que em 1 hora não dá pra fazer porra nenhuma. Exato, a gente vem, tá engraçado, né? Os primeiros clientes, né, que eram clientes da Voz Conteúdo,
que aí eles não, acho que não pagam, pelo seu modelo de negócio, né, eles acabam não pagando, né, por conta dos Isso. outros planos que eles já estão. E aí eles usavam assim, então a gente foi entendendo quanto que é um saudável de um podcast, né? Então a gente viu que, na real, é entre 1h30 e estourando 2 horas, depois de 2 horas, aí é quem quer esticar. É isso aí. Aí é uma opção, mas já não tem que público, precise. já sabe, né? Então, assim, os slots foram pensados pensando ali que em 1h30 é o suficiente, e aí esse meio tempo é intercalar, entre o cara sentar, receber o convidado, conversar. Fazer tal. o setup Fazer do o canal, setup, né? vamos lá, vamos começar? Beleza, vamos começar. Que também é um aprendizado, né? Entender que são 2 horas no estúdio, no espaço, né? Não sentou, gravou, começou e acabou, né? Porque senão os intervalos, eles ficam confusos, né? Entre as gravações, né? Sim. Pra ter noção, pra vocês terem noção, a gente grava entre 6 a 7, né? Por dia as gravações, né? Então, assim, é uma rápida da outra, pra não correr o risco, né? De intercalar ali, de uma atropelar a outra gravação. Então, o cuidado que a gente toma é isso, né? Ter as 2 horas de gravação, ter o setup, tem a entrada e saída, e aí tem meia hora de intervalo pra fazer o setup, de tirar a pessoa, colocar. Nossas câmeras já têm o posicionamento certo, né? Então não tem muito segredo. O cara saiu, limpou, sentou o próximo, já tá meio ali no jeito, só ajeitar a fotografia pra quantidade de convidados, né? E é legal que a gente aprendeu 2 em 2 horas, meia hora de limpeza e troca, e no começo da nossa história, né, já vai fazer 1 ano que os estúdios estão rodando, a gente tinha ainda um protocolo mais rígido por conta da Covid, né? Todos os pedacinhos, o microfone a gente limpava com álcool, um álcool específico que você me ensinou, né? Pra não jogar qualquer álcool no microfone. Equipamentos, pelo amor de Deus, não joguem álcool normal, tá? Tem que ser o isopropílico, porque ele é um álcool que seca rápido. É por isso que ele tem que ser esse, porque você borrifa e ele já vai secar muito rapidinho. Então ele não tem problema ter o contato com eletrônicos. Ele não oxida as paradas. Agora, se for colocar o álcool, imagina um microfone desse, né? A gente tá falando de um microfone de Brasil aqui uns 2,5, mais ou menos, que custa. Então, o dólar deu uma baixada, talvez uns 2 pila. Agora, você estragar isso aqui por conta de um álcool Zulu, daí complica. Então, álcool isopropílico, pelo amor de Deus. E aí, só vai colocando, tomando nota, né? Eu falei aí 2 pau de aluguel, 100 pau por dia pro operador. Mesmo assim, esse cara tem que ter possibilidade de ser seu sócio, porque no final do mês não é um salário adequado para esse tipo de profissional. O profissional, o videomaker, operador de live, tem um salário diferenciado, é uma profissão nova, porém, dependendo de quem você encontrar nesse momento, pode ser negociado. Mas aí, a gente vai falar lá dentro do curso quais os valores, como remunerar. E é importante também, né, que a gente começou, não sei se você sabe, né, Abner, mas eu emiti as notas como MEI, cara. Você emitia como MEI no começo? Empreendedor, cara. Eu não sabia. Já achei que eu já cheguei... Cheguei, a empresa tava rodando já, né? Tinha 3 meses, né? Não, tinha a Voz e Conteúdo, né? Que tudo faz parte do grupo Voz. Conglomerado do Gustavo Paz. Isso aqui é um conglomerado milionário. Se Deus quiser, um dia milionário. Longe disso, né? Hoje a gente tava com dificuldade de pagar o iFood aqui. Mas, pra vocês entenderem, né? O que é importante. Quando você é MEI, você tem um limite de faturamento no ano, que logo a gente bateu, graças a Deus. O Abner também é MEI como fotógrafo, né? Sim. E diante de trabalhar com a gente também teve a situação de mudar o modelo diante de faturamento, porque as coisas vão crescendo. Mas é legal você saber que dá para começar como MEI, tem lá um serviço específico, isso a gente explica também, mas é muito fácil você descobrir qual é, eu não vou saber agora te falar o KNAI correto, etc. Mas a gente começou ali com emissão de nota, com uma parada. Como a gente estava dentro de um bar, em um bar estúdio bar, acho que nem a prefeitura, nem o estado, nem ninguém saberia dizer o que a gente era, né? Até hoje a gente não teve nenhum problema. A gente é um anexo do bar, mas com notas diferentes, né? Eu imito lá o serviço de captação e locação de uma sala, o bar continua emitindo as notas lá deles, pelo CNPJ deles, com álcool, com cerveja, com refrigerante, tudo que eles vendem. Mas é legal você ir tomando nota, né, do modelo. E aí, como a estratégia de captação, que eu acho que deu muito certo, é que eu sempre fui o cobaia de tudo. Né? O Abner, a primeira vez que ele foi lá, a gente se reconectou por conta de um ensaio fotográfico. Não, essa história já começa muito louca, né? Eu tinha um estúdio, é que começou do começo, né? É isso aí, vai. Eu tinha um estúdio de fotografia que eu abri uma semana antes de fecharem as coisas pela Covid. Então você imagina um contrato de 1 ano no aluguel pra eu sobreviver 1 ano aí na pandemia. Foi uma doideira. Sem poder se conectar com ninguém. Foi uma loucura, né? Na primeira semana de estreia o estúdio tinha que ser fechado. Então já foi uma situação ali, fui desenrolando algumas situações e aí foi disso, né? Como o meu público era um público infantil,
E aí o Gustavo tava com o filho dele, já tinha tirado foto dele, a gente tinha um contatinho ali ainda pelo Facebook, Sim. mas era bem, bem raro. Daí ele chamou, ele falou, a gente ia fazer ia fazer esses ensaios, não deu certo, nem lembro mais por quê. Mas eu sei que eu fiquei com um dinheiro lá que ele tinha pagado já. Eu tinha deixado pago e ficou em aberto, aberto, Ele tinha deixado pago e ficou em aberto. Ele falou, eu tô começando uns negócios aí, vem aí pra tirar foto, né? Aí eu cheguei no estúdio, tipo, vamos gravar áudio só, né, princípio, né? Aí veio o Gustavo com uma T3i, com um cartão de memória que eu nem sei qual que era, porque ele não gravava, ele gravava por 2 minutos. E foi uma loucura, eu olhando ali ele, eu falei, meu Deus do céu, vamos lá, o que eu posso fazer, né? Como eu tava lá com o estúdio, já tava deixando o estúdio, o espaço, né? Já tinha sobrevivido aí um ano da pandemia. Não queria me endividar mais, né? Então já tava cortando a ideia do estúdio em si, de fotografia. E aí surgiu essa oportunidade pra mim. E eu falei, mano, vamos entrar pro negócio, vamos ver qual é. E aí comecei a ajudar. Daí a gente foi galgando aí pra o que a gente já construiu hoje, né? Tem todo um aprendizado aí, né? Hoje pra tirar, né? Já que o Abner contou o filme, eu vou tirar uma foto pra vocês. Mais de 100 podcasts passam pela Voz do Conteúdo entre online e físico. Se colocar as externas, a gente bate facilmente 150. Se colocar uns online e tudo na ponta do lápis, com certeza já batemos a marca de 100 para 150 podcasts diferentes que já passaram pelo grupo Voz. Lá no Tchê Café eu vou dizer que tem uns 60, entre 60 e 70 podcasts diferentes que rodam o mês todo. Nas externas a gente atende aí de 5 a 10 dentro do mês. E online a gente tem mais ou menos uns 30 clientes que ainda estão remotos, Canadá, França, Irlanda, tem alguns países que a gente cuida muito dos Estados Unidos também, de alguns clientes brasileiros que têm seus conteúdos online. Mas naquele momento, quando eu convidei o Abner, né, eu falei pra ele assim, cara, o piloto aqui vai ser o meu podcast. Isso é muito importante. Acho que a primeira nota aqui, se você é do mundo das startups ou não, é você testar muito rápido o seu produto e de preferência num ambiente controlado. O Empreenda Cash sempre foi o meu tesão, o meu conteúdo principal. E quando o Abner chegou lá, que a luz estava ruim, a acústica estava sendo aprendida ainda, né? A gente podia errar dentro do negócio que era meu, eu não vendia ainda. Mas quando a gente arrumou a luz, corrigiu ali, eu falei assim, cara, tá ficando muito bom isso. O ambiente é muito legal, o bar propicia isso, né? O bar tem estacionamento, tem segurança, tem cachorro, tem água, bebida, comida, já tá com os princípios básicos de um local legal. E aí a gente começou a vender pra fora. Eu lembro até hoje, o primeiro cliente que chegou, a ideia... Tanto que assim, né, do começo, né? A ideia era o estúdio pro Empreenda, daí começou, não, vamos pegar o pessoal da Voz do Conteúdo e chamar pra vir. É isso aí. Aí daqui a pouco, falou, mano, pus um anúncio lá, deixa eu ver se rola. Aí começou a pingar cliente, né? E aí bombou, né? Eu acho que o legal também é entender que a forma que oferece, né? Sim. Se você falar, eu tenho um estúdio profissional 100% isolado no meio de um bar, é uma situação. Agora se você falar, mano, vamos lá num bar e você grava? Uma sala ali que você pode pedir as coisas e tal. E daí a galera nem liga mais se abre a porta, se fecha a porta, se chega a breja no meio. Porque a ideia é essa, né? A ideia é o conteúdo ser feito, né? E o podcast sempre foi uma conversa de bar, né? Isso que é interessante a galera saber. Sempre foi uma conversa de bar. A grande maioria dos modelos de podcast são conversas de bar. Tem monólogos, tem storytelling, tem outros modelos de podcast. Mas a grande massa e maioria são conversas de boteco, né? Papo de boteco deve ter milhões de podcasts assim. E ali, naquele momento, acho que com uns 15 dias que a gente estava junto, a gente já tinha passado a arrebentação no sentido de testar o Empreenda Cash. Alguns clientes da Voz já foram lá, eu não cobrava justamente para eu poder pedir desculpa. Isso é um aprendizado, né? Quando você não cobra, você pode pedir desculpa. Sim. E é uma parceria. Então aconteceu muita merda. Acabou a luz no meio de algumas transmissões. Meu Deus, a luz. A luz. Antes da gente lembrar que existia um equipamento chamado No Break. É, né? isso aí. A gente lembrou disso. A gente que é de TI, a gente né? de TI, né? A gente esqueceu que precisava de um No Break pra... No Break. Hoje tudo roda praticamente sozinho, né? Por conta dos No Breaks. Precisamos colocar No Break aqui, estamos sem. Estamos sem agora. Se interromper essa gravação. Isso aí. A gente tomou no zero, porque a gente esqueceu do No Break. Tem que providenciar. E aí, cara, outra coisa que a gente aprendeu é o fato de você estar num ambiente controlado e não cobrar. Os hotéis fazem muito isso. É o soft open que chama, né? O soft open você paga um valor muito barato para entrar num hotel que ainda não foi terminado. Então o hotel ainda está em obras. Pode ser que você pegue um carpete sujo, pode ser que você pegue uma porta que ainda não está parafusada por completo, mas faz parte da negociação. Você está num hotel talvez 5, 7 estrelas, pagando um valor de um hotel de 2 estrelas, mas eles querem que você teste e você comente. O grande valor
né, quando você sai de um hotel que está em soft open, é que no final você deixe as suas considerações. Então a gente fez a mesma prática. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas a prática era a mesma. A gente cobrava um valor muito barato, que ainda é praticado numa das salas, que é a Monet, R$100 a hora. E aí você já pode fazer um cálculo. Eu tenho slots das 9 da manhã às 11h30 da noite, com intervalos de meia hora para limpeza. Então você já sabe quanto uma sala pode dar por dia. A gente tem lá a snooker com 99% de ocupação, a industrial com 70% e a Monet ela gira entre 50% e 80% de ocupação. Depende muito da demanda B2B, justamente porque é uma sala mais branquinha, mais escritório, as empresas acabam gostando dela. E aí, o fato de estar em soft open, todo mundo que era da Voz, que é a minha empresa que já rodava cuidando do começo e fim dos podcasts online, eu falava pro cara, olha, velho, a grande troca é que no final você me conte o que tá bom e o que tá ruim. E aí a gente aprendeu várias coisas, né? Por exemplo, apesar de você estar dentro de um bar, não dá muito pra você ficar comendo na mesa e conversando. Fazendo... tem gente que tem fobia horrível disso. Eu esqueci o nome da fobia de escutar a gente mastigando. Tomando chopp é muito tranquilo, mas tem que tomar cuidado com os strikes também do YouTube. O YouTube não gosta da garrafa em cima da mesa. O YouTube não gosta do movimento de cigarro. Como nós estamos dentro do ambiente fechado, dentro do estado de São Paulo, acho que essa lei já é federal, é proibido fumar e produzir qualquer tipo de fumaça em ambientes fechados, né? Então tome cuidado com isso, não abra exceções, não crie situações para você ter o cliente. Que uma das coisas que pode acontecer é pegar fogo tudo nessa merda aqui por causa de um cigarro, pelo amor de Deus. Então a gente queria sempre no final uma contribuição. Então apareceu, eu queria poder pedir da mesa, eu queria que os cachorros entrassem na sala. Cara, a gente teve cada pedido. Cachorro na sala, meu Deus. Cachorro na sala. Isso a gente já teve, vocês não estão entendendo. Pra galera, vamos direcionar aqui a galera do áudio e vídeo. Vocês imaginam gravar um podcast com um cachorro que era um Lulu da Pomerânia, sabe aqueles pequenininhos sem bem fofinhos? freio. Sem freio, correndo e latindo com aquele agudo que vai na alma, sabe? Dentro do estúdio, olha uma loucura. Você podia estar dentro de um carro de caixa de ovo. Você não ia conseguir isolar o latido do Lulu da Pomerânia. Obrigado, Sil Esteves, de ter trazido o seu cachorro para nossa gravação, porque a gente aprendeu que uma das coisas mais impossíveis nesse mundo é você isolar o latido de cachorro, inclusive na edição. Não pensem que dá para tirar latido de cachorro em edição. Então, uma das dicas aí para vocês também é, cara, cuidado com o que você ambientaliza, né? Cuidado com os seus vizinhos. O latido de cachorro é uma parada que os decibéis aí, eu não sei, né? Se alguém tiver a parte técnica disso, mas é muito difícil de isolar. E a gente também tá numa avenida, a gente teve alguns feedbacks que carro de bombeiro, polícia, moto, né, acima de 1000 cilindradas, elas acabavam escapando nos microfones. Só que aí vem a parte legal de você estar fazendo alguma coisa soft open, né? As pessoas falavam isso. Puta, eu me incomodei um pouco com o cachorro latindo, achei que meu convidado tava, né, se sentindo mal. Uma hora passou o bombeiro e eu escutei no fone. A gente tá sem fone aqui de propósito, né? Faz parte desse teste nosso, não tá ainda com todo o equipamento completo. Mas outra coisa que a gente aprendeu também é sobre a abertura e fechamento de porta, né? Sim. No começo a gente tinha muita movimentação, aquela empolgação, né? Estamos testando, será que estão gostando? Não, era tudo festa também, né? Entrava cerveja, saía cerveja. Uma das coisas, né? Quase todos os nossos podcasts, né? Pelo menos no começo, né? Eles estavam começando com a gente, né? Então você imagina, a galera começando o podcast num estúdio que tem um bar, que você pode entrar, sair à vontade, virou festa, né? Daí era tipo, toda hora movimento, galera, e vai aquela loucura, né? Então a galera nem lembrava que tava gravando, né? Sim, todo mundo muito... Não, a galera do nada, no meio de uns podcasts assim, desesperada no cardápio pra poder pedir alguma coisa, perdia o fio da meada da conversa, né? Sim. Hoje tá muito mais profissionalizado, a gente tem os times, tem os combinados, tem uma comanda específica na mesa. Talvez não seja o seu negócio ser dentro de um bar, o nosso é dentro de um bar, de um café. A gente gosta desse aluguel compartilhado. A gente acredita muito no compartilhamento de espaço ocioso e etc. Mas, algumas coisas que a gente aprendeu. Cara, o ambiente de estúdio precisa ser silencioso e com pouca circulação. As pessoas que estão dentro do local precisam ser os técnicos e, no máximo, o acompanhante ali, né? Um acompanhante ou outra. Cuidado com muitas movimentações. Dá para gravar 5, 6 na mesa? Não, cara. É melhor você falar não para garantir uma qualidade do que você aceitar aí e depois ter que pedir desculpas. Eu acho que o recorde até hoje são 7, pelo são que eu 7, lembro. Né? São 7 na mesa. Quem foi o recordista com 7? Foi como dizia minha avó.
Um a gente abraço teve pro... que tirar a TV praticamente pra ficar os 7 pessoas lá com 4 microfones. Aí não é podcast, é Aí bagunça. Até virou brinquei com o engraçado. Textor na época. Eu falei, cara, isso é bagunça, porque teria que ter 4 horas pra todo mundo falar o suficiente. Não dá. Né? Então, acho que uma das dicas é, cara, ofereça até 4 posições numa mesa. Mas eu posso te dizer que 70% dos podcasts que acontecem hoje na nossa rede é um one-to-one. 2 ou 3, né? 2 ou 3. Até 3 ainda dá, né? Quando tem 2 entrevistados. Assim, mas eu acho que é 70% um com um, né? Mais 20% até 3 e 10% até 4. Já, né? Até porque, assim, pra entender, né? A dinâmica, né? Com um a um, é entrevista padrão, que é o costume, né? Que a gente já tá acostumado a esse modelo padrão. Uma pessoa entrevistando outra. Com 2, é uma coisa que, assim... geralmente uma pessoa mais falando, a outra vai complementar, e aí você tem um entrevistado. Com 4, o período já fica um pouco mais confuso. Sim. Já vê que todo mundo quer falar, e aí já vira... E às vezes o entrevistado fica de canto, porque todos os hosts e co-hosts querem conversar. Isso, né? então, Tem que tomar cuidado com isso. Né? E daí, assim, de 4 pra frente é melhor falar não, porque... É isso aí, a gente já muito aprendeu. complicado. Até porque, né, vamos pensar aqui agora entrando no mundo dos gastos. Agora que você precisa voltar lá pro caderno. Você vai precisar de uma mesa, 4 cadeiras, 4 microfones, 4 cabos XLR, certo? Sem contar os backups. É isso aí, você tem que ter os backups, mas aí os backups a gente coloca lá como a gente faz com os backups, né? Você vai precisar de um captador de áudio. No caso aqui, nós estamos fazendo com os primórdios, que era um Tascam. E assim, uma das coisas que acho que são os aprendizados, né? Cara, se você sabe fazer, aprenda a fazer. Não importa a qualidade em si, o equipamento básico, principalmente dessas marcas, Shure, Tascam, até a Behringer funciona dessa forma. Cara, são equipamentos bons. Então, assim, sabendo usar, você faz... Não, você tira uma limonada. Eu falo por mim, eu gravei com o Tascam, eu gravei dentro de um parque de diversões um podcast. Recentemente. E entregamos tão bem quanto a qualidade. Assim, e o principal, assim, minha dica é, né, para o pessoal de áudio e vídeo, principalmente, né, que é um aprendizado que eu tinha muito com o Gustavo, né, eu ficava, mano, não... Mas tem que fazer assim, Mas o que a gente entendeu? Primeiro, tipo, a galera que vai pra um estúdio é a pessoa que geralmente ela tá gravando, por exemplo, em casa com uma webcam e o microfone do computador. Então, assim, qualquer coisa que ela fizer depois disso... O bom dia já é incrível, ela recebeu um bom dia, porque ela tá sozinha o tempo todo. Exato. Então, assim, você imagina o seguinte, a qualidade que ela já tem é muito ruim, ela vai pra qualquer coisa, que você tem um microfone, se não tá estourando o áudio, não tem uma imagem muito zoada, cara... Ela vai agradecer você e vai sair de lá festejando, né? Então, assim, cuidado com aquela coisa do tipo do preciosismo, de, tem que sair dessa forma, não pode acontecer isso. Cara, não se prende a isso, né? Não se prende dessa forma, porque isso vai inibir um pouco do seu crescimento. E isso também vai fazer você ficar gastando um rio de horrores no começo. Então, você vai chegar lá, você vai querer o microfone do Flow. O microfone do Flow custa 4 mil. Daí o seu orçamento já vai explodir. Porque você tem 4 microfones do Flow, pô. Não é só o orçamento explodir de saída. Para você recuperar essa grana, você vai afastando o seu business a mais tempo de aluguel, tá? Pra vocês terem noção, essa sala aqui, ela já se pagou e não estreou. Exato, né? Ela foi vendida. Já se pagou e não estreou, né? A gente paga R$2.000. Já, né? A gente paga R$2.000 de aluguel, mais os participantes e a galera que vai trabalhar. O mesmo formatinho, a gente vai pagando e vai aumentando. Mas a gente já fechou 2 dias na noite, que é o horário nobre. Um pagando R$1.800 para ficar 8 horas de período à noite. A gente deu um descontinho. Tem um que já está na lista de espera e fixou as quartas. E a gente já tem alguns clientes que queriam e sonhavam com algum dia da semana com horário nobre e estão migrando do nosso estúdio da Zona Sul para a Zona Oeste. Tranquilo, comum e esperado. A gente sabia que teria essas migrações. Então eu posso dizer para vocês que esse estúdio nem estreou e ele já se pagou o primeiro mês. Agora vai mais uma sacada. Este imóvel que a gente pegou, ele era 3 cômodos na Vila Romana por R$2.000. Se você for ver, é caro. Se você for considerar que não é um imóvel comercial. Se fosse comercial, estaria um ótimo preço. Mas era uma casa bem estragada, né? Não estava legal. Os cômodos, os pisos estavam destruídos. A construção e a arrumação da casa bem zoada, só que a gente fez todas as melhores práticas para transformar que os 3 cômodos fossem alugados. Então, se você considerar R$2.000 por 3, essa sala aqui custa pra gente R$700. Por sala, ela custa. Então, esta sala já está paga, só que eu cheguei para a proprietária e falei assim, olha, eu sou startup, eu vou pegar o seu imóvel e eu vou dar um tapa nele com tudo que eu sei fazer de melhor.
você me dá 6 meses de isenção de aluguel? Ela falou, cara, você tá maluco, eu não vou te dar 6 meses. Eu falei, cara, eu vou gastar uma boa grana. E aí o que eu fiz? Baseado na isenção que ela me deu, foi o dinheiro que eu destinei para investir. No final a gente negociou 3 meses de isenção, ela me pediu 2, aí eu entendi com ela algumas considerações na negociação e ficou com 2 meses de aluguel zerado. Ou seja, a sala em si já deu lucro, porque o primeiro mês a gente gastou de obra, o segundo eu nem paguei ainda e já vou receber para pagar o terceiro. É importante você negociar com o imóvel esse tipo de isenção, porque te dá um fôlego como empresa, principalmente quando você é uma MEI, né? Sim. Um microempreendedor. Possivelmente você vai ser o cara que vai pintar todas as paredes, igual eu estava aqui com o Abner, eu e ele pintando as paredes e fazendo as coisas. E também você precisa de um fôlego de fluxo de caixa para pagar os primeiros funcionários que vão trabalhar com você, os estagiários, etc. Então esse é um ponto importante. Outro ponto, você precisa escolher um local que tenha acessibilidade. Aqui a gente está em cima de um café que vai se inaugurar no próximo mês, num bairro muito bacana, numa casa que tem um corredor, uma subida, um portão, uma distribuição entre as salas. E o rolê que a gente dá aqui, a gente transformou tudo em instagramável, tudo com economia circular, comprado usado. Não, eu preciso destacar isso, que o Gustavo, ele é o rei do OLX. Esse cara acha os negócios. Inclusive, desenvolveu bastante no módulo de compra de equipamentos. O que esse cara acha? É isso aí. De equipamento. O lance, acho que o principal, né, Gu? É ter a paciência de comprar no momento certo, né? Porque senão você olha lá, você vê o primeiro anúncio, você fala, vou comprar aqui. Você já começa a gastar? Não, calma. Espera que vai aparecer, né? Espera que vai aparecer. A dica principal lá em equipamentos a gente fala com mais profundidade, mas para não ficar escondendo o jogo, e também não é nossa intenção vender o curso aqui, né? A gente tá fazendo um episódio sobre empreender com o que tem, um empreendedor raiz, né? Um apoio aí do Sebrae. Eu já vou contar para vocês porque o Sebrae tá por trás disso. Agora eu peguei o Abner de surpresa, que ele nem sabia que tava gravando o episódio oficial. Gente, é porque assim, eu só fico por trás, né? Eu tenho a menor ideia de como eu vim parar aqui, né? É isso aí. Mas olha só, tome nota aí. O LX é a melhor ferramenta que você vai encontrar para montar o seu estúdio. Ah, mas eu queria comprar umas câmeras 4K fodida e tal. Cara, lembra do boom do minidisc, daquelas tecnologias do Blu-ray, cara? O Blu-ray foi o maior voo de galinha que já existiu na história das inovações, né? Tinha tanto Blu-ray na rua, mas tinha tanto equipamento nas casas das pessoas para ler Blu-ray que virou um baita de um mico, né? O 4K, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas para que você vai fazer a gravação em 4K se a grande maioria dos espectadores não tem 4K para assistir? Exato. Cara, é Ferrari andando em rodovia de barro, de terra. Então, dos aprendizados da OLX é compre usado. Sim. E as câmeras que a gente usa aqui, Abner, você que é desse campo, eu não lembro como a gente chegou na A6000 da Sony. Eu acho que foi o Mário. Foi o Mário, Eu acho que foi o Mário que te indicou, porque eu lembro que eu cheguei... Não, eu preciso contar essa. Eu cheguei, o Gustavo me chega com uma câmera e ele falou, dá pra ligar? Mas a câmera estava sem lente. Eu falei, Gustavo, mas assim, como é que funciona aqui? Precisa da lente, cara. Foi o primeiro rolo que ele fez, né? Esqueci da lente. Ele esqueceu da lente. Daí, tipo, então assim, cara, a gente usa câmeras A6000 da Sony. Que tem mais de 7 anos que ela foi lançada, né? Ela é uma câmera antiga. Eu falo por experiência própria, tá? Ela é melhor do que a Canon SL3. Isso eu utilizo ela costumeiramente. E é uma câmera que, assim, ela virou em alta na pandemia. É uma câmera da Canon de entrada. E ela é muito conhecida por fazer um 4K até. Ela até transmite em 4K. Mas, de novo, quanto mais você fala, que o Gustavo falou. Se você fala em 4K... Tudo que você pensar em torno vai encarecer. Vai custar 4K. Vai custar 4K. Então, assim, você vai ter que ter... Você pode usar a ATEM Mini Pro? Não. Porque se você tiver uma câmera 4K com uma ATEM Mini Pro, a ATEM Mini Pro só faz em 1080. Então, você vai estar lá com uma câmera 4K que não faz nada em 4K. Vai ter um foguete com motor de Fusca. Você vai gravar isso na ATEM, você vai utilizar, ela só vai fazer Full HD. Então, daí você não precisa. Então, assim, a gente partiu de alguns pontos. A SL3, por exemplo, é uma câmera que é da mesma faixa, só que você não acha tão usada nesses valores que a gente acha a 6.000, por exemplo. Sim, a 6.000 eu já peguei barbada de 2.800 com lente, lembra? Exato, 2.800 com lente. Isso não existe. Procura agora que isso você não vai achar. Inclusive, eu tô te entregando aqui um segredinho meu, né? Exato. Parte do negócio para levantar rápido os estúdios é que a gente, de custo oficial, teria 50 mil reais, a gente gasta 22. É, isso aí. Porque compra tudo usado. Isso aí. E assim, câmeras especificamente é algo que é um pouco mais tranquilo pra comprar. E é tipo, alguns, eu que tô no meio, assim,
câmera e lente é muito tranquilo você comprar usada. Não vai nessa de tipo, eu só quero uma nova tal. Porque não o é igual novo. carro, né? Que vai dar Isso. problema daqui a um tempo. É assim, principalmente essas câmeras de entrada, tipo, elas não são muito usadas. Tem que pensar o seguinte: qual que é o público de uma câmera de entrada? Não é um cara que trabalha todo dia, que vai fritar a câmera, que vai lá pro deserto lá tirar foto e fazer vídeo. Não vai. Que vai filmar grafite, né? Os caras pintando. Geralmente são câmeras que as pessoas usam pra coisas pequenas. Então vai ser uma câmera que a pessoa vai pra viajar, que vai usar pra. Mas assim, e daqui a pouco ela vê e fala, pô, entre não fazer nada com essa câmera, eu vou ganhar um dinheiro. Daí ela anuncia. Então, assim, são câmeras que é tranquilo você comprar. A gente não teve problema com nenhuma câmera que a gente comprou. A gente já comprou, caramba, com esse estúdio, quantas câmeras a gente tá? Cara, a gente tá com... Já comprou, eram? 6 vezes 3 dá 18 câmeras, né? A gente já comprou 18 câmeras usadas. 18 e fora... nenhumas deram problema. A gente teve problema com uma lente que caiu. Foi queda. E uma delas que eu acho que veio caída já também, que aí é aquela que coisa da aprendizado. negociação. Bota o cabinho de aço nas porra das câmeras. Exato. Porque no começo você vai usar tripé. Hoje a gente tá aqui, depois no módulo lá a gente mostra o que a gente aprendeu das câmeras que estão fixadas na parede. Na parede fixa. E bota a paradinha que se a câmera escorregar, cair, o cabinho de aço pelo menos segura a queda. Exato, né? exato. E não aconteceu nem por mal, foi os operadores mesmo, a gente corrigiu. Isso também, a manutenção dessa câmera é barata perto das outras, né? Assim, não, de verdade, a gente tá quase um ano rodando e, tipo, as primeiras que a gente comprou não deram problema. Não deram. E elas rodam todos os dias, rodam de manhã até a noite. Então, não assim, esquentam. Elas não esquentam porque a gente tem a gente usa uma fontezinha lá que vocês vão ver, não utilizamos bateria nem nada. Então, assim, são aprendizados que, assim, cara, vão te fazer crescer de uma forma muito mais rápida. Totalmente. É porque não adianta você querer... Isso é fato, assim, ó, áudio e vídeo. Principalmente vídeo, tá? Áudio é um pouco mais sensível, tá? Microfones usados, coisas assim, é um pouco mais sensível. Você pode pegar um microfone com ruído, com alguma coisa que vai te dar um trabalho. Agora, especificamente para câmera e vídeo, é muito fácil de você diagnosticar se tá com problema, né? Primeiro que é visual. Então, você ligou, tá com algum ponto, alguma coisa na câmera, você já sabe que ela tá com problema. Agora, fora isso, não. Então, é bem tranquilo, né? Então... Não, e você tem muitos amigos, se você parar agora pra ver quantos amigos você tem do ramo de fotografia e de vídeo, você consegue suporte muito rápido, que foi o que aconteceu comigo. Sim, eu convidei você pra dar lá, né? Comecei com aquele papinho, vem aqui ver, me ajuda a montar o estúdio. Quando viu, o Abner já tava lá dentro. Lá trabalhando todo dia. O Mário escapou porque o Mário já tava rodando o mundo do Mário já é de videomaker. cinema, já, o cara já é de ligeiro, cinema, o cara fez curta-metragem pro Nerdcast e tal. Então, a gente só não amarrou ele porque o Marião já é gato escaldado, que a minha mãe fala, né? Mas assim, essas câmeras, elas são suficientemente adaptadas e aptas pro mundo que a gente oferece. Sim. E vou te falar, mano, pega alguns podcasts nossos, dependendo da fotografia que ficou, do que o cara compôs de cenário, dificilmente você vai encontrar algo superior. A gente bate na trave, empata. Sim. Às vezes até ganha de alguns casos que foi mal captado. Mas perder... Não perdemos. Não tomamos assim, goleada faz tempo nisso. E uma coisa que é importante, né? Por que a gente parte, por exemplo, pra Sony e não Canon, especificamente, tá? A Sony, a lente de entrada da Sony, ela é muito boa. A gente tá falando de... A câmera, pra vídeo, principalmente, a Sony, ela é sensacional. Assim, os japa manja, Os japa manja. Então, assim, a Sony, em geral, ela é muito boa. E a lente dela é barata. Tipo, a lente do kit dela é barata e entrega bem. Agora, a lente que não que a gente acontece... usa aqui é qual? São as lentes do kit, elas são 1855 ou 1650. Tá. Que são lentes que costumeiramente são do kit, né? A 1855 é uma lente um pouco mais antiga, mas que por sinal é melhor do que a 1650. Então, assim, ela tem uma construção legal, uma construção parruda, e ela aguenta bem. Não é o caso da lente da Canon, por exemplo. A lente da Canon é horrível, a lente que vem do kit. Então ela é bem ruim. Bem rudimentar. Então ela não tem a nitidez que tem na Sony. A gente tá falando de equipamentos mínimos ali. Então, equipamento mínimo. Então, é o mínimo viável. Por isso que a escolha ela tem que ser muito pautada ali. Ó. O que eu posso fazer de forma que seja o custo baixo, que não me dê tanto trabalho. Então, assim, a nossa indicação é realmente a Sony A6000. Com a lente do kit, você vai entregar muito bem. E aí, prestar atenção só com iluminação, essas coisas, que é uma câmera de entrada e você precisa ter luz. E esse aí você fala no módulo lá de fotografia, o que é o 18, o 55. Inclusive, a gente fez o curso quase todo nesse modelo de conversa. Para que a gente faça as perguntas que alguém faria do outro lado. Não tem nada ensaiado, nada muito editado.
É de propósito um curso em formato de podcast. E aí é legal, né, Abner? Porque a grande maioria das câmeras, em 20 minutos, elas desligam Exato. o vídeo. Exato. Isso é desesperador, velho. Você deve estar sofrendo com isso. Se você caiu nesse vídeo aqui, 40 minutinhos ou 20, tem que sair Exato. correndo pra trocar a bateria. Não, a troca de bateria, acho que eu lembro que a gente começou a fazer nos primeiros, assim, mas já falou, mano, não dá certo. Mas na hora eu já falei, cara, vamos parar com essa porra. Daí, assim, tem adaptadores no Mercado Livre, custam 200 e pouquinho, já resolve a sua vida muito, porque você não vai se preocupar com bateria, você pode plugar lá na tomada, ficar tranquilo. De bateria, né? A gente tem que vender tudo. Exato, porque assim, a gente usa de vez em quando, a gente faz algumas gravações assim, mas assim, bateria é uma coisa que você já tira do seu orçamento aí, já tira de tudo, vai vir as baterias junto com as câmeras usadas, geralmente já vem, dá um jeito nelas ou deixa ali de backup, importante, backup, caso dê alguma coisa aí, você precisa gravar, caso pluga acabe a bateria. Luz, mas acabe a energia, mas tem luz do sol, né? Exato, qualquer coisa que você consiga fazer, beleza, utiliza a bateria ali, fica tranquilo. Mas é o adaptadorzinho ali que vai te salvar a vida e ele vai liberar a câmera pra não ter autodesligamento, nem nada. Ela vai ficar plugada direto ali no HDMI e tá tranquilo, não vai desligar, tá tranquilão. Daí ela não esquenta e são câmeras que, por exemplo, gravando ela esquenta, muito mais fácil. Agora, quando ela tá no HDMI, igual a gente utiliza aqui, com fonte e coisa, ela não esquenta. A gente já rodou... É muito ali, agora é com a experiência mesmo, né? Sim, tá falando de uma câmera ter rodado quase um ano sem parar, né? Sim, eu nem sei quando, se a gente fosse transformar em cliques os vídeos, a gente já... eu acho que a gente já bateu mais de 1000 episódios rodados, né? Já, mano, com já toda bateu mais de 1000, com certeza. Não tem Quase dúvida. todo dia roda uns 10, 15, né? A gente tá falando de hoje 3 salas, né? Sem contar quando abrir esse, então, daí... aí bate rapidinho. Agora, é legal, assim, né, vocês... Qual que é o orçamento? Vamos pensar em business agora, né? Se você tá com o seu sócio aí, o cara da fotografia que te pediu as câmeras 4K, que, né, no começo eu brigava muito com o Abner porque ele queria o melhor dos mundos da fotografia e eu queria o melhor dos mundos pra colocar dinheiro no bolso. Eu particularmente, eu demorei pra entender, né, o business, na verdade. Eu ia pelo, assim, se é de audiovisual, você vai pensar como ganhar dinheiro com audiovisual. Só que daí você entra pro lado do Gustavo aqui, daí você entende que o audiovisual é a ferramenta, não é o fim. Então, se não é o fim, daí vamos partir que os negócios são outros. Então, não adianta você torrar a sua grana em equipamento, porque se você for entregar... Você vende relacionamento. De novo, a questão é a entrega. Tanto que a gente tem acho que na entrevista com o Matheus vai falar um pouco mais melhor sobre isso, né? Sobre o funcionamento ali dos estúdios. Cara, a gente tem, por exemplo, locações que a gente faz, que a pessoa fala, não, mas eu quero o 4K, eu quero a câmera ferrada. Fala, posso pôr? Pode. Tipo, traz aí, a gente deixa as nossas, guarda, utiliza o espaço. E aí a gente tá entregando... O cara faz uma vez e desiste. Mas assim, porque assim... é muito trampo. Essa eu preciso contar também, aqui, ó. A gente teve uma gravação, que a gente foi fazer uma consultoria para o pessoal da Tex, que eles fizeram uma gravação com a Blackmagic em 6K. A gente recebeu um arquivo de 1 hora de gravação, que ele estava no máximo de qualidade possível que a Blackmagic grava, é um arquivo aberto. Ele tinha 189 gigas em uma gravação. Você imagina o desespero pra fazer toda a nossa esteira rodar. Porque como é que passa esse arquivo? Pô, a gente teve que buscar. A Ashley da época ela foi lá, ela teve que ir lá buscar com o HD externo. Que eu achei que nunca mais na minha vida eu ia trocar HD com alguém. Pendrive já morreu, né? Ela veio com HD então... externo, porque tinha que passar dessa forma, porque Drive não funciona. Não dá pra pôr um arquivo de 189 GB pra baixar. Até funciona, mas o presidente da Google te liga, né? Exato. Por que você tá subindo 189 tipo GB? Assim, é um arquivo. E assim, pra editar é um saco, porque o computador já tem que ser muito melhor, porque você vai ter que fazer, ou você tem que ter um tempo. Aí pra renderizar vai ser uma loucura. E assim, por exemplo... Esse dia o Mux ficou sem dormir, hein, mano? Eu acho que sim, cara, porque foi desesperador receber esse arquivo. Ele não conseguia ver os arquivos. Esse era o desespero dele. Eu tive que levar pro meu computador. Eu tenho esse arquivo ainda no HD externo. Ele tá lá ainda. Porque eu falei, vou deixar vai ficar, aqui. Né? Até porque o HD externo também acaba com o tempo. Exato, porque assim, a edição ali foi muito tipo... vamos fazer aí outra coisa. A Atem, ela, que é uma das coisas que vocês vão ver, né, dos equipamentos, a gente utiliza a Atem Mini Pro. Ela faz a gravação com SSD. E qual que é a vantagem maior disso? Pra você editar um podcast, que é a gente tá falando de 1 hora de vídeo, pra você editar fazendo corte a cada vez que alguém fala, é muito trabalhoso. É muito mais trabalhoso do que você fazer isso ao vivo, igual o Danilo tá fazendo agora. Porque é muito mais fácil. Ele tá aqui acompanhando,
cortou, É beleza. isso aí. Ele tá ali. Agora, fazer isso na edição, você vai se preocupar com querer fazer o cara deu uma risada, você fala, ai, podia pôr aquela risadinha do cara, né? Você vai querer É. fazer um corte e o corte ali. Então, você tá falando de horas de edição, que assim, se você tá num business de você não ter um editor, por exemplo, isso vai sair muito mais caro pra você Sim, pagar um sim. editor às horas. Então, é uma preocupação que é muito ali, e fora o tempo, que a gente sai com o arquivo pronto. O podcast tá editado, tá pronto. Se o cara não tiver muito esmero, assim, do que ele quer entregar, porque também é uma das coisas que a gente aprendeu. Isso. Conteúdo que... eu sempre Muito uso... editado. Eu sempre uso a bola do Kiko. O Kiko nunca chuta a bola. Ele fica ali se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando, e não chuta. E você não põe o seu conteúdo pra rodar, você não põe pra receber feedback das pessoas. Cara, isso é uma droga. Eu não acredito nesse modelo. Feito é melhor que perfeito, algumas pessoas não gostam. Não tem problema, a gente sempre vai se dar bem. Eu respeito, eu entendo, mas o modelo de negócio, inclusive pra galera do videomaker, dos estúdios, entenderem que o nosso business não é a captação. O nosso business é o que se transforma essas conversas. São as conexões, são as pessoas que passam pelos locais que a gente tá. Né? A gente já gravou coisas pro Gustavo Borges, pro Ricardo Basaglia, pras Paniquetes, com qualidade tão próxima de televisão. E com atendimento e com jornada muito mais legal do que esses locais oferecem. Um dos vários feedbacks que a gente ouve, né, bastante nisso, é justamente ter uma coisa tão organizada ali, acolhedora, é tão ambiente interessante ali, que a gente faz até o pessoal olha ali a mesa de operação, você vai olhar e falar, putz, será que tá ficando legal? Porque geralmente, se você vai o pessoal principalmente que é de TV, de coisa assim, os caras estão acostumados a vir com uma estrutura gigantesca ali. E assim, eu falo por mim, já recebi feedbacks do tipo, caramba, tipo, vocês fazem melhor do que, tipo, vários setups que a gente já viu com os equipamentos gigantes, com não sei o que, com tal. Mas, tipo, tem necessidade? Daí, assim, eu sou do audiovisual e eu entendo que, assim, tem que entender primeiro quem que é o público. Não adianta você querer oferecer 4K pra todo mundo, que a maioria vai falar, tipo, beleza, mas e aí? O que eu faço com esse arquivo aqui? Tipo, eu posso só subir? Eu vou ter que editar? Não, o bom disso é isso. E renderizar, então, uma parada de 4K? Renderizar em 4K é um saco. É um saco. Porque ou você tem um computador muito ferrado pra editar, e aí tudo acompanha o valor, né? Tudo que a gente tá falando é justamente pra ter, primeiro, a esteira rápida. Aí. Todos os podcasts saem. Pouca edição. Em menos de 24 horas, eles estão recebendo lá o arquivo deles quase todo assim. Se ele quiser fazer uma entrada e saída, que é uma das coisas que ele consegue falar pra gente, se é bem, tem alguns, né, que já rodam que saem editado. Ele só faz no máximo, tira o comecinho ali, tira o final e tá pronto. Então a esteira, ela fica muito ágil, né? Então Sim. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu, acho que desde o começo, né? A não fazer uma esteira longa, que vai depender de um monte de coisas, mas que sai um arquivo pronto, já com áudio e vídeo, só postou, já tá pronto. E o nosso modelo de negócio, eu conto isso um pouco dentro lá do curso, de como a gente fatia os cortes. Porque uma coisa é você me falar o timecode e o meu editor ir lá cirurgicamente tirar o ponto que você não quer. Isso é muito mais barato do que você fazer o meu time escutar tudo, assistir tudo e ainda cortar. Então, quanto mais você se envolve, menos você paga. Mas também, quanto mais o nosso time se envolve, mais você paga. E também a gente pratica coisas que sejam saudáveis no quesito de edição. Porque o podcast, como é uma conversa de bar, ela permite falhas, ela permite erros, ela permite pausas. Isso é muito interessante. Acho que isso que é a grande coqueluche, a loucura, a febre que virou, né, o lance do podcast, é justamente porque ele permite você ser você na sua essência, você errar. E isso é uma das coisas que a gente acredita muito. Então, se você pegar lá nossos planos de edição, puxa, mas vocês praticam um valor que talvez é impraticável dentro do mercado que eu tô há X anos. Cara, desculpa, mas o nosso mercado não é edição. O nosso mercado é recortar a melhor parte da conversa, não necessariamente editar, né? E hoje é podcast, né? Hoje é podcast, mas não é obrigatório, né? É isso aí. Assim como a gente tem cliente que quer que tira cada vício de linguagem. Sim. Mas ele paga por isso, tanto quanto uma edição fina. Né? Exato. Então, e assim, como ouvinte e como usuário aí da ponta aí, eu acho que o que fez, por exemplo, uma das coisas, né? Claro, tem várias variáveis, mas uma das coisas que fez o Flow, o Podpah serem tão bombados é justamente a conversa sem corte, informal. Você pega... Na essência. Você pega no Flow, você pega um cara de alta sociedade que tá sentado numa mesa trocando ideia por 2, 3 horas, ele, tipo... Não dá pro cara, sem gravata, mas corta aqui, corta ali. Não, corta aquilo que eu falei e tal. Vai ficar um podcast, mas
mais tipo, mais padrãozinho ali, mais Manipulado, TV, né? mais coisa assim. Mas eu acho que se dá pra chamar o podcast de alguma coisa que é raiz, é isso. É a galera em stand-by ali. O cara tá ali só esperando, vem a pergunta, vem, resposta, Na toma, grande entendeu? maioria nem tem roteiro, nem tem pauta, nada disso. Agora, legal, a gente falou da estrutura, do aluguel. Aqui a acústica, essa placa que você tá vendo aqui foi comprada uma madeira exatamente no tamanho da porta que existia aqui, um pouquinho a mais. Eu coloquei 5 centímetros a mais para poder fazer um bercinho, para você recortar a janela. Então aqui tem uma porta super, super grande que dá para rua. Né? Pode ser que em algum momento você escutou algum carro passar, ou caminhão de O lixo, bom alguma daqui coisa. também, né? Escolher a localização, né? A gente Daí tá tem num bairro isso, né? super calmo. Super tranquilo aqui, né? Apesar que lá no Tia a gente tá uma das maiores avenidas Mas da ainda cidade de São segura Paulo. bem. A gente tá na Washington Luiz, Uhum. né? Que ela é continuação 23 de Maio e tantas outras avenidas Trânsito imensas. 24 horas. Buzina, bombeiro, acidente, acontece quase todo Na tempo ali. frente, inclusive, às vezes, né? Então aqui, o que a gente optou, né? Ninguém é especialista, ninguém é engenheiro de som, tá? Isso aqui tudo estudos feitos por O nós. especialista fica no Rio É e a isso gente aí. faz as coisas e depois só conta. Então, é importante também, né? Uma placa MDF de 18 milímetros, que eu fiz um bercinho, coloquei lã de vidro, É lã de pet. lã de pet. Isso é uma das coisas que a gente vai aprendeu aprendendo também, as umas. né? Tem a lã de rocha, que é bem conhecida. Só que quem for instalar vai te xingar pra sempre. Vai, porque dá uma O cara que coceira. fizer com lã de rocha, ele vai te xingar muito, muito, muito. Porque é muito saco, né, mexer com aquilo. A lã de pior pet, que ela pó de entrega. mico. Pesquisa aí depois, ela tem a densidade boa também, muito legal. A Blood Patch é uma das coisas que a gente aprendeu, assim. E ela já vem com numa loucura, com os né, ali, tablete, né? Tem várias formas. Tem uns que tem os acabamentos e tal. Esse tipo que a gente tem dentro dessa porta, ele é um pouco mais bruto, né? Que é uns quadradões pretos, assim. Retangulão, né? E ele é muito denso. Então, assim, você vê que a acústica dele, a gente já fez essa acústica no meio de uma feira com essas placas, assim. Então, ela funciona muito bem. E são placas, assim, relativamente baratas, que você, tipo, consegue fazer um isolamento legal. E não é um investimento tão alto assim, quanto talvez você faça com lã de rocha. É muito mais caro. Isso também é importante dizer, porque o isolamento acústico ele é caro. Exato. Se você for pagar um profissional, né, dependendo do que você tem de investimento, eu recomendo que você contrate um profissional do tema. Nosso caso é sempre fazer salas enxutas, com pouco investimento, rápida conversão e preço atraente para o consumidor final. Esse é o meu modelo de negócio, esse é o modelo que eu acredito do conteúdo. O conteúdo precisa ser acessível e construído. Se você quer fazer um estúdio para você, que só vai rodar os seus clientes ou os seus conteúdos, procure um profissional de isolamento acústico. Existem engenheiros de som maravilhosos que vão te dar as melhores recomendações. Daqui para frente, tudo que eu vou falar são estudos e aprendizados que a gente fez na prática e são suficientes para o que a gente oferece. Às vezes aparece um cachorro, já contamos aqui. Às vezes aparece uma moto, aparece. Então a gente fez um bercinho, lacrou de fato a janela. Essa porta ela abre, então ela tem aqui os fechos, o batente. A gente também colocou um material de madeira. A gente gosta muito de madeira, de tapete, de sofá, de cortina. São coisas que ajudam demais na acústica. É importante, assim, ó, coisas fofas e tudo que tem a ver com madeira é isso aí. É ótimo pra acústica, tá? Então, atrás do Abner tem um armário de madeira que é proposital. Não tá na altura ideal ainda, mas é madeira, né? Esta mesa, apesar que ela era uma simulação de cimento queimado, ela é madeira, imitando, né? A gente tem um tapete que foi comprado também. Tudo aqui é na OLX. A única coisa que não foi comprado na OLX são os eletrodutos que são comprados novos. Mas se bobear... Porque eu não achei, porque eu não achei. Achou, senão... Aí, a gente comprou uns painéis que você também... Eu comprei usado isso daqui. E eles ajudam a que a onda sonora se dissipe, né? Dentro dos quadradinhos aqui que ele tem. Sim. A gente jogou uma pintura para poder disfarçar um acabamento de parede. Então, você já economiza um pouco com um fino trato da construção. Aqui foi proposital, o momento urbano é muro, é parede, é cimento queimado, é esse tipo de coisa, tá? A gente convidou um grafiteiro que pegou a ideia, que gostou, né? Parte da negociação foi feita no serviço, outra em entrega de conteúdo também, então você vai aprender muito a trocar o que você pode oferecer como uma empresa de audiovisual, de conteúdo, em troca. Os grafiteiros também são um trabalho de permuta em oferecimento de conteúdo por grafite. Os lambi-lambis foram comprados em marketplaces com valores muito acessíveis. A gente vai colocar todas as marcas, tudo bonitinho. E aí, o isolamento aqui não está ideal ainda. Porém, a gente está fazendo salas que elas têm intervenções. Então, tem uma bike enfiada na parede, que o layout continua. Tem um carrinho de rolemã que
parte da frente do carrinho é a alça da porta. A gente comprou portas usadas grossas de acústica, mas também já aprendemos que a porta que dá acesso ao estúdio não é a porta crucial, dependendo de como você pegou o imóvel, né? As cadeiras também a gente aprendeu que, puta, Depende do foi criado modelo, né? aquele lance da cadeira gamer, que é muito gostoso, é muito confortável, show de bola. A gente prioriza a cadeira do operador. A gente não prioriza a cadeira de quem tá aqui, porque você vai passar 2 horas. Aqui a gente tá com aquela cadeira de ferro que aguenta algumas toneladas, né? Você vai ter todo tipo de visitante. E, né, eu mesmo sou bem pesado, ela segura de boa. E depois de 2 horas começa a doer o bumbum, Sim, né? sim. Pra não falar a bunda. Mas aí começa... é bom que a galera não quer estender. É isso Daí aí. dá 2 horas, o papo já foi, então ela já quer ir embora. E sai com a Brincadeira, bunda tá, gente? quadradinha. Não, e assim, eu acho que uma das coisas é entender, tipo, mano, você vai ver o hype, e se você mirar no flow, se você mirar naquele ali, eles já estão no auge. Cuidado. Não Cuidado. mira no... É você querer fazer jornalismo, mirar no William Bonner. Aí, tipo, não dá. Você tem que ir no que tá na sua realidade e não deixa de fazer porque você tem que investir 10 mil reais em cadeiras. Porque é o que custa. Se você Sim. for um cadeira gamer, ela vai custar 2 As pau e meio. primeiras cadeiras eu gastei 5 pau, Abner. Então, eu me tá arrependo vendo? profundamente. Fala, né? é uma Atem, São mega- microfone. São mega elogiadas as primeiras cadeiras que ficam lá na Snooker, Mas- inclusive bem parrudas, porque São elas muito estão há quase boas, um estão mais ano um lá ano. e é a sala que mais roda. Mas, cara, É que assim, tem que entender, se você vai oferecer o conforto, o preço vai acompanhar. Então daí é Isso. aquele cuidado. Ou você aguenta, igual a gente fez, foi um investimento mais alto, Sim. que demora um pouco mais pra render, e essas salas já não, elas já estão saindo mais tipo, Sim. já E tá indo aqui eu consigo ainda praticar valores que eu praticava há um Exato. ano para poder acolher. Isso é uma das coisas que o cara precisa aprender, você como empresário. A grande maioria dos nossos clientes são pessoas físicas. Pessoas físicas não têm muita grana, cara. Uhum. Geralmente é uma aposta para o cara largar o CLT. Ele quer começar a montar conteúdo. Eu sempre faço a analogia do Society. Você gasta lá 100 pau, 200 pau por mês entre o churrasco e o Society jogar toda quarta-feira. Podcast tá virando isso. Cada cara dá 200 pila por 800 lá na Sala Monet, no Tchê, você consegue gravar uma vez por semana, 2 horas. Pô, não vai te fazer muita diferença diante do momento e dos privilégios e do que você tem de renda dentro do país que a gente vive. Não vai te fazer falta os 200 reais para aquele entretenimento que pode virar, né, um negócio. Então, Tanto que vários podcasts começam meio na zoeira. é isso aí. Que estão com a gente, eles já estão lá no episódio 30 e pouco, estão fazendo. E já se pagam. E já Muitos se deles já pagam, se pagam. muitos já se Porque os pagam. 800 reais, se bem trabalhados dentro do mundo do conteúdo, você paga. Então, é legal você também entender que aquilo que o Abner falou no começo, né? O cara que chega lá, que tá vindo da casa dele com uma câmera podreira, uma cadeira zoada, com o papagaio, o cachorro, o vizinho escandaloso, carro do ovo, né? Carro, tudo, aparece Passa tudo. Em casa você corre todos os riscos, né? Esse cara vai entrar a tosse aí porque a gente tá gravando na real. Esse cara, quando ele chega lá e vê uma mesa, vê uma cadeira bacana, vê as coisas, ele já fica encantado. Mas não é a cadeira super confortável que vai fazer diferença pra ele. Vai fazer diferença pra ele o que você entrega acho no que final. a gente começou a entender isso, né? São os preciosismos de entender o que é o mais... O que a pessoa mais se encanta? Então, assim, acho que, por exemplo, um dos braços, né, que surgiram aí depois, né, que foi esse ano, que foi essa parte da externa, a gente entendeu muito disso também, né? Porque, né, como que funciona a produção externa? Você acha que dá tempo de levar cadeira gamer, levar não sei o quê? Meu, se eu for fazer tudo isso dentro de um espaço que às vezes nem cabe, mas que, assim, é irrisório aquele tempo ali, é mais fácil você fazer um negócio muito da hora, numa forma muito, tipo aqui vai estar tudo instagramável, então é muito melhor pra pessoa sentar numa cadeira que seja isso aqui, mas é uma cadeira de ferro. Tipo, mas pô, daqui ela vai tirar um stories aqui, já era, tá quase pago. Porque o visual importa mais do que o preciosismo, né, do negócio. E eu te vendo a história dessa cadeira que você tá, Abner. Vai. Na verdade, aqui eu tô. Ela foi comprada também de imóveis usados. Então ela é uma cadeira que já passou na mão de alguma empresa, na verdade outlet, não é usado, mas ela não saiu em alguma coleção. Ela veio branca e a gente pegou spray e transformou ela pro cenário. Então é uma cadeira que na loja nova custa uns 400 para 500 reais. Acho que eu paguei 190 ou 200 reais na cadeira e ainda pude customizar. Ela é mega estilosa, né? E ela tá adequada ao ambiente. Isso é legal vocês saberem. Quando as pessoas vêm e vê que você jogou spray na cadeira, adivinha o que elas falam? Nossa, eu vou sentar numa cadeira que foi pichada, foi, né, estilizada? Sim,
Mas Então, vira uma... Como o conceito aqui é tudo ser uma obra de arte, né? É isso aí. Basicamente. Então, a cadeira também faz parte. faz parte. Dá pra fazer isso numa cadeira gamer? Dificilmente. Pra o pessoal do audiovisual, cara, a cadeira gamer é bonita? Não é bonita, aquela cadeira vermelha, Parece que você toda tá num carro de coisa... Fórmula 1, Cara, né, não velho? é. Tanto que até as cadeiras que o Gustavo investiu tão alto são pretas, são bonitonas, é mais executiva. Não vai Aham. pra cadeira gamer que não fica legal. Não tenta. Eu acho que é um dinheiro difícil. que, se você tá pensando em business, não vai voltar muito rápido. Ou até pra quem tá começando mesmo, né? O estúdio próprio aí, vou parar de gravar até num outro estúdio. Tem muita gente Isso. disso, né? Um monte Tá, faz tipo, lá vou com a fazer o gente. meu próprio. Beleza, então só que você se prepara, porque se você for gastar tudo que precisa da forma que você quer, tipo, tudo com conforto, com microfone top, com não sei o quê, então você tá falando de investimento de, sei lá, de 100 mil reais. Daí é mais fácil alugar um estúdio Sim. top também, porque se você vai gastar tudo isso pra ter um estúdio próprio, também às vezes é confuso, né? Meio, né, complicado, né? Sim. Ou aluga nosso snooker lá, tá É isso bonitão. aí, pô. Ainda Pô, tem vem tá com com os gente, preços. mano. Quanto tempo a gente tá, Danilão? Rapaz, 1h07. A gente agora já eu tá tô 1 hora. entendendo porque as pessoas falam, né? É. Falam bastante, né? É pouco tempo. É pouco tempo. Olha só. Vamos partir agora. A gente já falou da acústica. Lógico, gente, não estamos detalhando, senão teria 10 horas de podcast. Isso tá tudo detalhado em módulos e etc. num formato de curso cast que a gente fez, Curso né? Cash. E aí, ó, vamos lá. A gente tem lá, a gente falou da ATEM. Danilão, qual que é o modelo da ATEM? É a D070? Só confirma pra mim. Não, a ATEM não, o Tascam. É D040 ou 070? Boa pergunta, hein? Deixa eu ir lá olhar pra Vamos falar lá. pra galera que a gente tá usando aqui. Vamos peraí. aos nossos comerciais. PR700 esse, né? DR70. PR70? 70, PR70. É um Tascam DR70. Na época eu paguei uns Ah. R$1.800 Hoje nele. ele custa uns 2.200. Ele não aumentou um aumentou pouquinho, tanto assim também. Porque Mas também os materiais de audiovisual e de a acústica... pandemia, deu não sei quando você estará ouvindo isso, mas assim, a pandemia dobrou todos Deu uma os preços, inflacionada. inflacionou, que é uma beleza, né? Então, Ó, mas R$1.000 e poucos, ele pega super bem, ele tem 4 entradas. cara, né? é um gravador. Uma saída de fone, aí você tem que splitar o fone, né? Tem algumas coisas assim que a gente consegue entender. Primeiro, né? Tipo, a necessidade. Primeira coisa, necessidade de fone. É o primeiro passo. Precisa de fone? Obrigatório fone? Não é obrigatório. Não, mas ele ajuda a edição. Não, fala assim, ele ajuda todo passo, mas pra pessoa que tá começando, daí o item obrigatório é o fone? Não, o microfone é principal. A gente tá gravando aqui sem os fones. Mas por quê? O fone ele te impacta no seguinte: você precisa ter uma mesa que tenha saída de áudio, ou tenha saídas de fone, que você consiga estender. Ou, por exemplo, do Tascam, a gente utiliza ele geralmente em conjunto com o PowerPlay. E aí tem outros, não usem aquele azulzinho, que se você procurar um amplificador de fone e eles tiverem um azulzinho ali, não comprem. Vamos preservar a marca, mas não compre o azulzinho. Fujam da pecinha azulzinha ali, por quê? Porque ele duplica o sinal. Então, a gente lembra, no começo dos estúdios, você aparecia um negócio lá na esquina, você ouvia no fone, nem tava saindo na gravação, mas no fone era um negócio maluco, né? Então, assim, cuidado com os amplificadores de fone, porque se ele amplificar mais do que o que tá acontecendo ali, vai ser complicado pro convidado. E o Tascam, ele tem isso, você vai ter que estar em conjunto, por exemplo, com o PowerPlay, e aí você tem a possibilidade dos fones, né? Mas é a mesma coisa, né? É um investimento ali que você vai fazer, que aí pode encarecer um pouquinho mais, mas que é interessante, até pela estética hoje, né? É bem legal usar o fone, assim, e o ambiente fica muito agradável, né? Com o fone, a conversa, né? Mas é isso, o Tascam, ele tem uma entradinha ali, e aí você consegue. Ele tem duas saídas, tem uma saída de fone, que aí seria para o Danilo agora que tá operando, e tem uma saída que a gente manda ela para o PowerPlay, que dispara para os restos dos fones, né? Então ele atende muito bem, né? Mas para o seu começo, até porque você vai gastar em um fone legal de R$200 a R$400, vezes 4, vezes 5, porque o operador também tem que usar um fone. Exato. É bom você padronizar, porque se der problema, isso é uma das dicas, né? Tome xarope pra você não ficar tossindo na gravação. É o seguinte. E use máscara pra pichar os negócios aqui, né? Eu devo estar com o pulmão colorido. Colorido, cara. Não é pichar, cara. Eu tava grafitando. Desculpa, grafitando. Não, o seu às vezes é pichado. É importante você saber que a gente mantém um padrão, pelo menos eu estou tentando manter um padrão entre os fones, os microfones, todos os itens, porque aí você já tem um único treinamento, né? Você tem uma barreira de entrada menor para novos profissionais, estagiários e até, né? Começa a trazer um amigo que tá parado um tempo, esse amigo começa a aprender e como tá padronizado, se precisar comprar, você compra rápido, já tem fornecedor. Então a minha dica crucial
pensando em business, como eu não sou o cara da técnica, foi padronizar os fones, os microfones, para você ter acesso rápido e ter noção de preços. Tem muitas marcas, tem muitas opções, mas tem muita China boa e tem muita China ruim. Sim. Então, padronize. Cara, não tenta colocar um fone de cada um, porque depois você pode ter problema. No começo, ótimo. Você vai começar com o que você Pega o que tem. tem. Depois padroniza. Outra coisa que a gente aprendeu cara, a Rodecaster, né, da Rode, é uma das maiores invenções pro mundo, né? Ela é feita para podcast. Sim, é específico. É uma placa semi-profissional, né? Ela não é profissional, ela é semi. Como mesa de áudio, né? Mas para o podcast em si, ela... Ela é profissional, tem tudo entradas, que precisa interações, ali, né? palminhas, risadas, a bateria, você pode fazer até merchan, né, em áudio que entra no meio. É um programa de rádio que você conecta com o monta. Bluetooth de uma forma perfeita. Perfeita. É perfeita a conexão do Bluetooth Tem 11 dela. conexões diferentes, né? Além das 4 entradas de mic, se eu não me engano. Acho que tá... Tem Bluetooth, tem XLR, tem P2. Ela tem na mesa 8, daí se eu não me engano, são 8 mais o Bluetooth ali, né? Então são Mas 9 por ali, entradas. faz tempo que eu não tô, Então dá tô pra usando você- bastante o Tascam ultimamente, né? Mas se eu não me engano, na verdade, acho que são 8 entradas mesmo. Que é a entrada de P2, que aí serve para o celular, pode ser o Bluetooth, e as outras eu não lembro. Agora, vamos lá. A Rodecaster é necessária? Não. Porém, a gente também padronizou. Claro. Sempre que eu tenho algum porque amigo... assim, né, lembrando, né, a gente tem todo o modelo de negócio, né? Qual que é o nosso modelo de negócio? Primeiro, abrir vários. Daí, para Isso. abrir vários, você precisa de profissionais. Para ter profissionais, você exigir do profissional que aprenda uma mesa de áudio É isso aí. é muito mais complexo. A Rodecaster, ela tira todos esses trabalhos, né? Sim. Tipo, não é que qualquer pessoa só de olhar pra ela sabe, mas é muito fácil ela aprender. Sim. É muito tranquilo. Eu sempre lembro, na época que você tava sozinho comigo, que você precisava ir no banheiro, lembra? Sim. Que você conseguia chamar alguém, assim, não que qualquer um consiga operar, né? Sim. Tem um mínimo de treinamento. Mas às vezes o Abner tava no meio de uma transmissão, ele precisava ir no banheiro, ele conseguia falar assim, cara, ó, senta aqui, ó, Sim. outro, porque... Porque o grande lance é assim, do funcionamento geral ali do estúdio. O apertar o botão é o mais fácil. É o que tá ali, depois de tá tudo arrumado, tá tudo funcionando. Qualquer pessoa vai apertar um botão ali, é só apontar. O cara tá falando, você aperta. Não tem segredo, né? O lance da Atem e da Rode, ela é muito boa nisso. Você tá ouvindo alguém falar baixo, você tem uma boa gama ali pra você mexer. E tá escrito tal. microfone 1, levante. É muito fácil, assim, porque eu já tive contato com outras que são concorrentes aí, que é tipo a Zoom L8 lá, que é uma das que ficaram conhecidas também, né? Que é um pouco mais barata do que a Rodecaster. Mas, por exemplo, pra você mexer nela, você tem que apertar um piloto de avião. Você tem que apertar... semestre de ciências da computação. Não, tem umas coisas bizarras. Tipo, sei lá, você precisa começar a gravar multipista. Como funciona na Rodecaster? Você já colocou lá que quer gravar multipista, daí você aperta o botão, ela grava. A Zoom não, você tem que apertar, acho que tem que habilitar cada microfone, depois você tem que apertar um botão daqui, aqui e aqui. Aí você começa a gravar. A gente tá falando de 7 meia botões. lua, chute e soco. Pra tipo dar uma combinação ali que você tem que ficar apertando e tal. Então, assim, vai ser fácil de aprender. O pessoal vai sentar rapidinho, treinou, tá fazendo. Teve uma vez que a gente tava fazendo uma gravação super importante. Vou preservar aqui o podcast. Que tinha um cara que tava treinando com a gente. Daqui a pouco o Gustavo chegou lá e falou: ô, como é que o cara tá operando sozinho ali? A gente falou, pô, treinamento, pô. O cara já tá ali, ó, em live. Por quê? Foi eu ensinar e mostrar. Falou, ó, é aqui faz isso, aqui faz isso. Largaram. Beleza, vou ali no banheiro, pô. O cara tava operando sozinho, pô. A gente não teve problema, graças a Deus. Foi o porque batonzinho, né, na se época. tivesse, o Gustavo tinha cortado nosso pescoço. Mas eu acho que, assim, são situações que a gente passa que a gente enxerga. Fala, pô, peraí, se a gente só deixou na mão e o cara, mesmo assim, mesmo ali, é óbvio, é o ideal? Não façam isso, era um ao vivo ainda. Isso. Mas assim, era ao vivo de um grande cliente que a gente tinha de nosso, execução. por sinal. Mas assim, o que eu quis dizer assim, a barreira de entrada ficou muito fácil, por isso o investimento é mais alto. O que, por exemplo, faz com que o Tascam seja uma opção boa, porque Sim. o Tascam ele é muito fácil de mexer. Também. Ele tem as dificuldades. Eu andava com ele pra cima e pra baixo. Exato, ó. Se o Gustavo consegue, essa é a nossa ideia, tá? O Gustavo é startupeiro, mano. Ele não sabia sobre áudio e vídeo e ele andava com isso sozinho. Alguém me ensinou o básico do Tascam e eu repliquei isso tranquilo. por 200 entrevistas. O Tascam é simples. Você tem um gráfico na tela com uma seta no meio. É só falar pra pessoa, ó, não deixa passar dessa seta. É isso aí. Deixa essa seta no meio. É isso. Basicamente é isso que você opera um Tascam.
É assim que eu ensinei o Danilão. Falei, Dentro do curso a gente vai mostrar Exato, a peça do eu Tascam falo e assim, etc. Olha aqui, não deixa isso aqui passar, nem chegar tão menos. É isso É aqui. isso aí. É muito E visual, pede né? pra porra da pessoa falar no microfone Fala certinho. no micro. Não É. deixa falar Essa é uma assim. frase do Mux, vamos fazer uma camiseta, fala no microfone. Tem um podcast chamado isso. Temos um podcast falando fala no microfone. Fizemos o jabá aqui. Não tussa no microfone. Ah. Aí, dito isso, a Rodecaster aqui no Brasil, você vai pagar, eu já vi de 5.700 a 14 mil reais. Depende muito do momento do dólar, de quem conseguiu trazer. É muito difícil de achar ela também. É difícil. meio difícil Na de achar OLX ela. mesmo, eu nunca encontrei uma OLX dentro de uma Rodecaster. Eu nunca encontrei uma Rodecaster dentro de uma do OLX. É muito a venda difícil. dela, difícil. Né? E uma vez que eu encontrei, tava 4.900, que se você comprar nos Estados Unidos, ela custa 499 ou 599, transformadas em real, dá menos. O que eu faço? Geralmente eu pego algum amigo que tá vindo nos Estados Unidos e eu ofereço alguns dólares para comprar uma mala do cara. Então eu falo assim, cara, eu te dou X dólares por uma mala, você traz para mim uma Rodecaster. Mesmo com a conversão, com o dinheiro que eu dei pro meu amigo, com a chatice que o cara teve que carregar, que eu também não recomendo, é chato pra caramba carregar coisa pros outros, acaba chegando com um preço legal. Como empresa pode praticar isso? Não, não pode. No começo eu fiz muito, hoje eu tenho agora que respeitar a compra, a importação e todo o restante, tá? Mas, como eu sempre fui muito sincero e muito transparente com todos os meus ouvintes, no começo sim eu fiz isso. E buscar nos Estados Unidos você reduz a quase 1/5 o valor de custo do seu estúdio. Minha recomendação para você é, se você está testando o modelo, se você quer entrar nesse mundo e sentir se é isso, cara, não há problema nenhum, não há pecado nenhum você fazer isso no seu primeiro estúdio, tá? A gente fez isso e foi assim. Hoje a gente tem como padrão Rodecaster. A Pro saiu a 2, eu não comprei, porque eu tiraria o padrão e eu também poderia mudar o nível, treinamento. Se alguém ficar com dor de barriga, o cara que operou a 1 talvez não saiba operar a 2. Quase nada. Não muda quase nada, mas por Sim, padronização, sim. e aí tem uma dica, né? Quando sai a 2, o modelo antigo fica muito mais barato e a gente já sabe que ele entrega. Essa A6000 da Sony, se eu não me engano, ela vai fazer 10 anos que ela já saiu. Eu acho que ela é de 2014 ou 13. Então, vai fazer tá vendo? quase 10 anos. Vai fazer quase 10 anos, ela tá aí, ó, BBB, né? Sim, boa, bonita e barata. Ótimo. Barata, entre aspas, se você conhece o LX. Aí a gente vai agora pra, acho que é a cereja do bolo, né? É o grande barato. Foi o que eu fui resistente durante 7 para 8 anos com o podcast, que era me entregar o vídeo. Mas existe uma pecinha que eu acho que ela é crucial da jornada do cara que entra nessa sala. O Flow, o Podpah, o Joe Rogan, esses caras tornaram o podcast famoso por meio do videocast. Né? Eu sou do podcast raiz, áudio puro, eu sou conhecido no Spotify, no iTunes, o Beercast, o PediatraCast sempre começaram assim, sem o Gustavo aparecer. Hoje eu tô aqui na câmera com vocês no YouTube e em todas as plataformas. Por que isso é importante? O conteudista tem que entregar áudio, vídeo e texto e não tem mais como voltar atrás. Por que a gente tá falando dessa pecinha e eu dei essa volta toda? Porque a ATEM Mini Pro é o grande barato que explodiu a nossa cabeça quando a gente começou. Sim. Lembra que eu joguei na sua mão? Não sei se você já tinha tido contato com uma ATEM Mini Pro. Não, ainda não tinha tido contato com ela. A gente aprendeu junto a mexer naquilo, meu irmão fuçou bastante também, o Matheus, você. Mas ela é o grande barato, porque ela é a mesa de corte entre as trocas das câmeras. Sim. O Danilão vai fazer uma brincadeira agora rápido, ó, ele vai jogar pra mim, aí ele vai jogar pro Abner, aí ele vai jogar pro meio, e lá na Snooker a gente tem a quarta câmera, que é o Ed, né, com a GoPro na cabeça, o Ed do Iron Maiden, que joga pra quarta parede. O grande barato aqui é que o Danilão tá rodando entre as câmeras e já tá pré-editando. Quando você recebe isso como cliente, você fala, cara... Tá fácil, né? Tá fácil. Eu errei pouco, pode ir assim. A maioria, na verdade, vai do jeito que sai, né? Porque é essencial ali o treinamento básico ali, mas a ideia é essa, tipo, o podcast, ele acho que é uma das ferramentas, né, que hoje, mesmo sendo vídeo, ele te entrega isso, numa boa, você ter alguns, nem que seja às vezes um erro, às vezes um negócio, às vezes cortou e não foi. Então, ele te permite esse tipo de edição, esse tipo de coisa assim, que, claro, numa edição de vídeo você não faria, né? Mas como a gente falou no começo, cuidado com o preciosismo de, tipo... Porque isso vai te dar horas e horas de editar. Eu já editei podcast inteiro, cara...
demorado, são horas de trabalho ali que você tem que em 2 horas você não faz, que é o período que a gente tá fazendo aqui. E tem o lance expectativa de receber o material, né? É Quando lindo você receber grava rápido, né? quando você já grava, já tá no seu canal do YouTube, você pode dar pitaco, é muito satisfatório pro seu cliente. Não, e isso quando não sai ao vivo já, né? Porque boa parte dos podcasts já saem ao vivo, a pessoa não tem nem como cortar. Já fala isso, né? Já nem precisa cortar, porque já tá ao vivo, já tá lindo, já sai cortado, bonitinho. E o principal, né? Você tem o conteúdo, se seja os cortes, que seja as coisas, é muito rápido, né? Sim. Muito, muito ágil o negócio, né? E é importante dizer que se você transmite ao vivo, tem um camarada aqui que a gente falou como custo fixo, mas não deu muita ênfase, e agora eu vou dar a ênfase necessária, que é o seu link de internet. A gente aprendeu bastante que compartilhar a internet, conforme a gente levantava mais de uma sala, a gente começou a ter problema. Sim. Então hoje a gente tem, além de ter que tomar xarope, hoje a gente tem lá no Tia Café 600 mega, Certo. né? Eu não precisei aumentar muito, porque a gente sabe ali que 100, 200 megas dedicado para cada sala é suficiente para não ter problemas. Poderia ser melhor? Poderia. Mas dentro do modelo de custo que as operadoras de internet oferecem, até 600 mega fica bacana para você não ter um custo fixo alto de estúdio. Assim, isso é importante entender, que a gente tá falando sempre assim, né? Quando a gente vai falar do nosso business, a gente tá falando em quantidades grandes e, tipo, salas, por exemplo, 3 salas rodando simultâneos. Não é o business de todo mundo, né? Às vezes a pessoa só tá gravando um estúdio. Cara, internet é muito tranquilo, tá? Até na Atem é muito, muito visível ali quando você vê o painel. Ela tá te mostrando, ela consome uma banda de 6 para 7, transmitindo na qualidade que a gente transmite, assim, em alta, ela vai consumir de 6 a 7 megas por minuto, né? Então, assim, é uma internet que a gente já tentou, por exemplo, com um link dedicado, a gente sabe que 10 dá tranquilo. Foi nas feiras, a gente fez com 10 dedicado, né? Mas que é uma internet que não costuma ter nas casas das pessoas. Isso significa que, assim, ó, a sua fibra lá de 100 mega que você recebe da Vivo, se você tem uma sala só, tá tranquilo. Não tem, né, não tem segredo ali, né? Importante ter redundância, né? Bota uma claro também. Sim, tem que ter os cuidados, né? Pensando no ao vivo, né? E aí a gente tem essas questões, né? A gente tem as nosso volume, né? Que é muito grande, né? Mas que pode não ser a realidade do seu estúdio, né? Que você tá construindo. E aí é só, né? A gente balancear ali, né? É isso aí. Os investimentos. E a Tem Mini, a gente começou com a Tem Mini normal. Ela custa aí no mercado de usados de 2 a 2.500 a normal. O que ela te oferece diferente é que ela não dá o preview, né? Que é a telinha. São 3 pontos, básicos, assim. É o preview. Na verdade, assim, o preview no monitor você enxerga, mas assim, qual que é o maior lance dela? Você comprar ela, você depende de um computador parrudo. É um computador, assim, a gente tá falando de computador com placa de vídeo, é aquele PC gamer lá que seu filho pede, que custa ele que 7, vai ser ideal, 8, né? sei lá, 9 mil reais, é esse cara que você vai ter que utilizar para uma transmissão ao vivo. Então, assim, a gente tá falando assim, que uma Atem, se você utilizar num software ali, tipo no OBS, que seja, para utilizar, você vai ter que ter uma Atem que custa 2.500, mais um computador ferrado, que não vai dar, que dá metade de uma Atem normal, ou que vai entregar... A Atem Mini Pro, quer dizer, desculpa. Que vai ser metade desse valor. Então, assim, ela vai atender muito melhor ali, né? Do que tá você numa faixa de uns 4 a Tem Mini Pro no mercado de usados. Até 4, né? É que assim, eu vou olhar pelos valores novos, o Gustavo é o cara do LX aqui, né? No Mercado Livre você vai pagar 5.900, 4.500, mas eu já peguei a Tem Mini Pro por 3.900. Nos Estados Unidos elas custam, né? Acho que 2.99, 2.49. É muito barato. Essa conversão é o que é a tristeza, né, da vida do audiovisual. Então, sempre que algum amigo meu tá indo pros Estados Unidos, uma Temzinha cabe em qualquer bolso. Sim. Eu sempre peço, porque eu sou cara de pau. E também preciso montar salas baratas. E eu acho que ela é o grande X da questão, né? A gente aprendeu que ela encanta quando o cara vai ali no monitor do operador e vê o cara trocando, já editando, né, uma câmera boa de captação, você resolveu ali a necessidade. Falamos da internet, falamos do aluguel, da acústica, né? Faltou um ponto importante. O operador precisa de uma cadeira legal, precisa de um treinamento de mais ou menos uma semana para estar operando bacana, precisa de um monitor bacanudo, de preferência com suporte que você pode virar para o seu cliente para mostrar como que tá a fotografia. Esse cara precisa ter minimamente interesse em internet, em conteúdo. Acho que não precisa ser um profissional envolvidaço do audiovisual, ele precisa ser um cara que saca de internet, que saca de Instagram, que saca de TikTok, né? Ele precisa ter o time das piadas, ele precisa estar muito ligado na conversa
E acho que o pré-requisito é gostar de conversas boas, não necessariamente podcast. Eu falo por experiência, assim, né? Eu não conhecia podcast. Né? Eu vim trabalhar com o Gustavo sem conhecer a mídia. Por quê? Veio pra mim, tirar foto. Vim pra tirar foto. Não, primeiro assim, pra mim era uma... Como audiovisual, você vai olhar e falar, tá, é uma gravação, se você não tem contato tão grande com a mídia. É uma gravação, é uma live, sei lá. Porque você tem as câmeras, você tem a operação, é uma live, como qualquer outra. O que muda, que eu senti bastante no podcast? Primeiro, uma dica do operador. Não fica panguando e achando que aquilo ali é só mais um trabalho. Tipo, é só mais uma gravação aqui. Eu vou fazer aqui, enquanto eu mexo no celular, vou ficar de boa aqui. Meu, se você não interage, mas se a pessoa vê que você tá interessado no conteúdo ali, você tá operando, mas você tá, putz, que da hora esse negócio, pô, que sacada. Reverbera a mesa toda, né? Reverbera a mesa toda, porque se a pessoa tá aqui, a gente tá aqui, por exemplo, numa sala, tem só câmeras ali e tem uma pessoa, que é o Danilo, agora que tá olhando. Se, pô, o que eu falar não bater nele, e ele tá ali, tipo, panguando, eu vou falar, putz, tá uma bosta isso aqui. Não tá interessante. Não conseguindo fazer o cara ao vivo participar, né? Imagina a galera que tá ouvindo. Agora, se você ali, mesmo como operador, nossa, contou uma piada, meu, no silêncio, né, não vai atrapalhar a gravação, mas, meu, curte aquele momento, né? Isso aí, acho dá importante risada, isso. mas curte aquele momento. A gente tem vários casos de, tipo, do pessoal da mesa também conversar muito com a gente, né? Ou de pedir microfone pro operador, tipo, não, deixa o microfone aí que você já participa. E principalmente acho que é essa troca, né? Do tipo, tamo aqui e aí o operador vira o ouvinte, né? Porque a direção, eu tô aqui, eu tô conversando com ele aqui, necessariamente eu vou estar falando com o público. Então, se ele virou meu público, então assim, é importante você saber como o cara que vai estar ali na operação não ficar alheio, não ficar... É legal você ter essa troca, o cara precisa gostar de boas conversas. Gostar de boas conversas. E eu acho que aí você compôs um estúdio bacana. A gente dá detalhes dos valores e etc, mas agora, exemplificando um pouquinho o business pra gente encerrar esse episódio, convidar a galera pra lá baixar o nosso episódio gratuito ou comprar o curso, que tem lá um papo meu sobre business, o Matheus sobre operação, Abner sobre fotografia, Mux sobre sonoplastia, um curso, cada um dos heads da voz fala um pouquinho. É importante você ter noção do acolhimento. Desde a hora que você chega na sala ou na externa, se você está montando um business para fazer podcast em qualquer lugar, o acolhimento. A maioria das pessoas que vão sentar na mesa nunca se depararam de frente com uma câmera. Seja o pessoal que está começando a gravar, que é o seu cliente. Isso. Mas não esqueçam que o cara que está na mesa do outro lado também ou é um potencial cliente. A gente tem vários, né? Que estavam gravando. A grande maioria se tornam podcasters. Que estavam gravando e falam, eu gostei tanto disso aqui que eu vou fazer o meu, né? Tem vários. Então, assim, é o potencial cliente, o outro cara. E, tudo é um jogo. Então, ali, desde da recepção ali, do bom dia, do boa tarde, boa noite, a finalização daquilo ali, não entenda que é uma... Porque para operador, qual que é o lance, né? Você tá, às vezes, cansado, você já gravou, sei lá, 3, 4 gravações na última, você tá já querendo ir embora. Mas, você tá trabalhando com atendimento ao público. É isso aí. Você tem que estar ali... Com expectativa, com medos, anseios, né? Exato. Quantas vezes a gente não começou um episódio que a pessoa fica ali rodando, né? Sim. E quando você liga as câmeras, meu Deus, mas puta, a primeira vez que eu vou fazer, eu tô um pouco nervosa. Então você tem que acolher o seu cliente. Primeiro dizer que é muito fácil fazer, é muito gostoso. E acolher a pessoa. A água, o ar-condicionado, o barulho externo, essas coisas deixam as pessoas nervosas. Sim. É como subir no palco para fazer a primeira palestra. Na grande maioria das vezes, o podcaster que tá com você, que já é seu cliente recorrente, já pegou essa manha. Agora o convidado, todo dia é uma loteria. Exato. Tem convidados que passam mal, tem dor de barriga, tem convidado que precisa tomar 2 litros de água. Você tem que estar atento a acolher essas pessoas. Por isso que o meu convite para você, como dono do estúdio, ou que se você vai fazer tudo, né? É que você acolha as pessoas, participe das gravações e fique próximo do seu cliente para entender quais são as dificuldades dele. Se você não é um podcaster como eu sou, que pode passar algumas dicas, procure um profissional, um consultor que pode trazer o beabá, o básico disso, ou tenha na mão uma biblioteca de vídeos e de indicações que você pode mandar depois para o seu cliente. Uma das coisas que... Só cortando aqui rapidinho. Eu acho que o lance do operador, ele tá ali
É porque justamente ele pega por osmose também, né? Tipo, ele acaba pegando muita da dinâmica ali do podcast, ele consegue depois, num próximo cliente que acabou de começar, falar, mas eu nunca gravei. Ó, relaxa, fala assim. Pô, dependendo, você já tem até algumas sacadinhas ali que você consegue ajudar o cara, né? Que ele tá, porque assim, você tem que entender que o primeiro contato, a maioria tá perdida. Ou o cara tá com papel ali, com todas as perguntas e tipo, meu Deus, eu vou fazer isso aqui agora, tá acontecendo, né? E aí você vê o cara tá querendo acontecer, mas às vezes ele não sabe pra onde ir, você consegue acalmar, tranquilizar, quebra o gelo, fala, não, relaxa, vai natural, ajuda, dá uns conselhozinhos. Agora, se você tá alheio respira, ali... Isso. Ficou bom? Não ficou? Dá pra melhorar, né? Não é que ficou ruim, dá pra melhorar. A gente tem muito disso, principalmente dos primeiros, né? O pessoal pede muito, né? Tipo, o feedback. Porque você tá ali, e se você estiver moscando, você não vai conseguir ajudar o cara. Ele vai falar, mas você acha que eu tô nervoso? Você nem prestou atenção. E aí, como é que você vai dar o feedback, né? Como é que você vai ajudar, né, o cliente? É importante você estar dentro. É importante, porque aí você dá várias diquinhas ali, pô, foi legal, mas, pô, da próxima vez tenta, não precisa ser evasivo, mas se a pessoa tá te pedindo um feedback, é legal você dar também. Sim. Porque a pessoa você é o profissional que tá ali todos os dias vendo vários podcasts. E você tem uma escala pra dar. Exato. De quanto ela foi bom ou ruim. E você tem noção, né, de como ali. Então, por isso que é super importante, né? Só bater de novo, enfatizar que é importante você tá ali naquela conversa. Porque aí você consegue, de corpo e alma, você consegue muito se jogar ali, ajudar no que for possível, né? E afinal é uma troca, né? É isso aí. E aí, falando um pouquinho do business pra você entender, puta, isso dá dinheiro, não dá dinheiro? No módulo de monetização, eu falo bastante sobre o que é o modelo de negócio e o que a gente encontrou, né? Por que a gente tá montando essa sala? Por que a gente tá na Zona Oeste, já mirando Zona Leste, Zona Norte e algumas cidades de outros estados do Brasil? A economia do conteúdo, dos creators, né? A economia da paixão, você que faz conteúdo por paixão, é a nova economia. Cada vez mais as pessoas vão se tornar Thiagos Leifers, cada vez mais as pessoas vão se tornar Xuxas, saindo das suas casas. Hoje você não precisa mais passar numa bateria de testes de um grande canal de TV para se tornar aquela pessoa que você sempre sonhou, daquele conteúdo que você quer colocar para fora. O que vai acontecer daqui para frente é que o seu celular é o seu canal de televisão. Os seus amigos são os seus primeiros telespectadores. As pessoas cada vez mais vão precisar produzir conteúdos para vender mais, para fidelizar mais, para construir as suas comunidades. Não estou dizendo que todo mundo vai virar blogueirinho, né? Todo mundo vai se tornar TikToker, YouTuber. O que eu estou dizendo é que se você é médico, psicólogo, se você é dono de uma empresa, você precisa interagir nas redes que estão os seus clientes. Você precisa aparecer, você precisa fazer conteúdo genuíno, né? E você precisa de um local que faça o básico disso. Por que eu estou abrindo aqui a minha cozinha, né? A gente brinca. Por que eu estou abrindo as vísceras do meu negócio? Porque eu não vou conseguir atender a demanda que vai ser construída nos próximos anos. Eu não tenho bolso suficiente, eu não tenho gente suficiente e eu não consigo estar em todos os lugares, mesmo com esse time mega competente que a gente construiu na Voz do Conteúdo. Meu convite para você é que, independente da cidade que você está, que você aplique e construa algo, gaste o mínimo possível, ofereça um bom trabalho e cresça. Vamos falar de grana? Cara, R$100 a hora, mínimo 2 horas, das 9 às 18 você pratica esse valor, após as 19 até as 23, horário nobre. Aí você cobra diante do que você tem de demanda e o que você precisa fazer de caixa. Segunda a sábado, segunda a segunda também funciona, porém você vai gastar mais com folha e vai se cansar mais. Mas praticar de segunda a sábado é importante. Porque o sábado ele é crucial e é virada de jogo. Sábado são os early adopters. São os primeiros caras que vão topar entrar no negócio, mas não querem largar os seus horários comerciais, os seus CLTs e só tem o sábado para fazer algo extra. Ele começa como hobby, como um teste, depois vira trabalho, e aí ele começa a gravar à noite depois que ele termina o horário comercial. Quem grava das 9 às 6? Empresas, autônomos, médicos, pessoas que têm flexibilidade de horário e sabem do valor do conteúdo. O B2B roda muito das 9 às 6. Eu estou cansado de locar a sala das 9 às 6 para uma empresa que vai lá produzir conteúdo. É só podcast que roda lá, Gustavo? Não, já transmitimos cursos, lives ao vivo, casas de aposta. Cara, já rolou de tudo nesse formato mesa e conversa. Então, você vai conseguir fazer mais ou menos de R$1.000 a R$1.200 por sala dia. E basicamente o business se converte da seguinte forma. Se você pegar um aluguel compartilhado, então se você está num bar, num café, você diminui bastante o seu custo fixo
de infraestrutura, de moradia, de locação. Você vai pagar na primeira semana os custos de água, luz, telefone, internet e aluguel. Na segunda semana você vai pagar a folha de pagamento dos operadores e das pessoas que você convidou para estar com você no projeto. O terceiro e quarta semana, ou você vai botar no bolso ou você vai fazer a próxima sala. A minha estratégia foi, terceira e quarta semana de todo mês, de todas as salas, eu reinvestia todo o dinheiro, 100% dele, nas próximas salas. Então a gente cresceu da primeira para a segunda numa velocidade, da segunda para a terceira em outra, agora da terceira para a quarta, para a quinta e para a sexta já está numa velocidade completamente diferente, porque a gente já aprendeu e tem caixa rodando. Não criei sistema, não gastei tempo com site, vendo pelo Instagram, vendo pelo WhatsApp, vendo pelo boca a boca. Ofereço a água como cortesia, é o mínimo que você pode colocar. Os serviços agregados, ganha você ou ganha o local que você se agregou. E aí é importante, né? Entender as parcerias que você pode fechar. É isso aí. Justamente por isso, né? Porque se você vai vender alguma coisa pro cliente, porque qual que é o grande lance, acho que a gente entendeu também do podcast no bar, né? É a facilidade, porque para quem não vai, por exemplo, né? Voltando para as externas aí que eu costumo fazer. Por exemplo, você vai ter o negócio, você vai receber o convidado, aí o cara tem que pensar, putz, mas o que ele vai comer? Ah, eu compro um negocinho, Ele é vegano? Eu compro, tipo, ou eu compro uma comida, ou compro só uns amendoim. Quem vai receber o iFood? Aí você já fica assim, você tem que ficar pensando, tem que levar alguém pra receber, ou você tem que parar a gravação e vou lá receber. Ou não, pede e já deixa pronto, aí o cara come frio. Aí você fica no negócio, mas ele bebe, o que ele bebe? O cara bebe cerveja? Não sei. Pede cerveja... Quem vai fazer o café? E assim, você pensa assim, que parece besta, parece muito besta. Mas faz parte da jornada. Aí você fala assim, mas, pedir comida é rapidão. Mas vai fazer isso todas as semanas, pra convidados diferentes, que você não sabe o gosto do cara. Então não adianta você chegar lá com a cerveja e o cara não beber cerveja, porque só bebe vinho. O cara é evangélico, você não sabia. Aí você não sabia. Tipo, o cara, sei lá, Então você tem várias coisas, né? Várias vertentes assim que, tipo, o fato de estar num bar ou você ter parcerias, né, com alguma coisa que forneça comida, que forneça bebida, vai te facilitar demais. É isso aí. E pro cara é muito bom, né? Pro convidado. E aí vem a parte que eu chamo do pulo do gato, ou porque eu gosto tanto desse mercado, porque eu gosto tanto do varejo. Eu sei fazer bem podcast. Eu sei treinar, eu sei acolher. Eu ofereço o mínimo viável dos equipamentos que a gente tem e é isso que eu estou apto a fazer. Eu não sei servir chopp, eu não sei oferecer café, eu não sei oferecer comida, eu não sei da jornada do cliente, eu não tenho um bom estacionamento na minha casa, eu não tenho segurança e nem quero ninguém transitando dentro da minha casa. Esse é um dos motivos que as pessoas procuram o estúdio. Né? Você não vai abrir a sua casa para qualquer um entrar na sua casa. Você não vai cozinhar para qualquer um. Você vai tomar muito bolo, que você vai pegar toda a sua programação, a sua vida, e a pessoa vai cancelar faltando 40 minutos para você entrar ao vivo. Tudo isso, fazer sozinho é muito difícil. Por isso que eu acho um pecado a gente cobrar e praticar valores que afastam as pessoas. Gustavo, mas você acaba deixando o mercado de uma forma muito baixa o valor. Não. No final eu posso te provar que eu tenho faturamento, rodo e consigo segurar clientes que não passariam da primeira semana em estúdios convencionais. O meu é melhor? Não. Eu já vi acústicas incríveis, captações maravilhosas. Mas eu posso te garantir, nós temos um modelo de estúdio de captação mais acolhedor e profissional de tudo que eu já vi. As pessoas se sentem bem, as pessoas se tornam nossas amigas, elas têm a gente no WhatsApp, elas chamam os meninos no direct, elas negociam coisas diferentes, elas se conectam e, principalmente, na sua cidade, quando você montar um estúdio, você vai conectar toda essa galera para fazer conteúdo junto. E eu acho que esse é o grande barato. Uma das coisas, né, visando isso, né, de qualidade, entregar, de tudo mais, primeiro, né, por ter uma operação saudável, a gente compete muito bem, até com os caras que são muito melhor, porque, primeiro, a gente tem conhecimento de fazer o mínimo muito bem, e a gente tem, acho que o principal, né? Que é acolher o cara de uma forma que ele simplesmente não sai daquilo, ele fica pelo carinho. Ele fica pelo carinho porque, assim, como a entrega já é muito boa, então ele tipo, o upgrade ali de dobrar o preço que ele paga ou de triplicar, porque a gente tá falando de valores assim, uma alocação de estúdio de um podcast. Não, já encontrei com 5 vezes o nosso valor. Já é nisso. Então, assim, porque são estúdios de 100 mil, 150 mil reais que o cara investe pra fazer o estúdio.
Então, o modelo de negócio do cara já é caro. É. Então, obviamente, ele tem que cobrar caro. E aí, obviamente, o público dele é menor. Se o cara estiver visando, eu vou fazer o flow aqui. Aí ele pode investir, ele faz sentido, né? Um Sim. investimento alto. Agora, se, pô, você tá mirando um cara que tá iniciando um podcast, pô, pra que você vai cobrar, oferecer, tipo, rios de coisa, um monte de equipamento, sei lá, 4, 5, 6 câmeras, pra um cara que só quer fazer o conteúdo dele, ele tá de boa, ele só quer sair da casa dele pra fazer um conteúdo bom. Então, eu acho que é uma das maiores diferenças, assim, que a gente tem, né, e por isso os valores acessíveis, né, é justamente poder acolher o cara. E pra você que é do audiovisual, entender que, tipo assim, você vai receber as pessoas, você tenha uma quantidade de pessoas ali que vai rodar, que isso pode gerar outras produções, que podem gerar, né? A gente tá tendo bastante disso, né? De outras produções que geram daquilo ali, porque se a pessoa que tá ali quer contratar uma coisa fora do estúdio, pô, você é o profissional, você tá ali. Daí você pode também fazer produções Sim. que são mais, nossa, vamos fazer, mas você quer não sei o quê. Mas que para o modelo de estúdio, você não precisa socar todo o seu dinheiro ali dentro e Sim. depois... Porque se você for fazer uma produção depois, como é que você faz? Você tá com o seu dinheiro todo rodando no estúdio, daí... E como é que outra, faz? os equipamentos, eles, quanto mais você roda com eles, mais perigoso, né? Tem Exato. vários quesitos aí. E o principal do lance do audiovisual, né, é que mesmo qualquer coisa que aconteça, você não dá um investimento que você tá fazendo... mas o que eu faço depois se eu quiser parar? Pô, é só vender. Tipo, o modelo, o fato da gente comprar usado, a gente não perde tanto dinheiro na revenda se precisar. Não. Se precisar de vender qualquer coisa que a gente já comprou, que não é o no caso, mínimo a mas gente empata. no mínimo você empata. Se você perder, tipo, é pouco. Porque você não investiu no negócio novo, que você vai ter toda a perca de um equipamento novo, mas você já pegou ele usado, você vai ter uma perca, no máximo, pouquinho. Então é um dinheiro que você tá investindo, né? Tem que encarar como um investimento, Sim. né? O fato de você também contribuir para um mundo de menos consumo, né? O lance da economia circular, a depreciação, a perda dos objetos acontecem, como acontece com o seu carro, com a sua casa, né? Dependendo do modelo, Sim. até valoriza. Mas o fato também de você diminuir um pouco para o consumo avassalador, né, que o mundo produz. Inclusive, na pandemia, a gente teve problema com os processadores, né, dos chips que não tinha mais como criar novos. A gente Isso. perdeu o acesso, basicamente, à tecnologia, né? Então, tipo, como é que faz? Vai pro usado, pô. Vai que isso tudo tá aí. pronto, né? Não tem muito segredo. Então, muito segredo. essa é a construção, lógico, né? Tem ferramentas de aquisição de cliente, a gente investe dinheiro no Google, no Instagram, a gente investe dinheiro no boca a boca, a gente tem programa de fidelidade. Tudo isso eu conto lá no módulo de business para você entender um pouquinho de como a nossa mente funciona na construção disso. Hoje eu posso dizer para vocês que o nosso negócio não é os estúdios. O nosso negócio é a rede que a gente construiu de criadores de conteúdo. Hoje eu posso negociar com grandes marcas oferecendo uma potência de mais de 100 clientes, de 100 conteudistas para marcas e também eu faço negócio o tempo todo. Quem está na minha mesa e quem está na mesa de alguém vira meu potencial cliente. Então é muito mais sobre networking, construção de relacionamento do que propriamente um business de captação de podcast. Outro ponto muito crucial e importante é muito crucial o fato de eu ter um podcast. Eu acho que isso é um grande diferencial. Não é porque é a minha pessoa e nem porque eu sou um podcaster diferenciado. Longe disso, eu me acho bem dentro do modelo de podcasts que foram criados nos últimos 10 anos. Não tenho nada de grande diferença dos outros, mas eu faço como escovar os dentes e arrumar a cama. Eu faço regularmente toda semana, eu tento aprender o tempo todo e eu entro em todas as entrevistas de corpo e alma. Eu respeito todos os meus convidados, mesmo quando o assunto é divergente ou os pensamentos são muito fora um do outro. Isso me ajuda a tornar o meu cliente muito mais próximo de um Gustavo que começou do zero também. Então, não é crucial, quer dizer, não é primordial, mas seria crucial você ter a prática de ter o seu podcast dentro do ramo que você gosta, para você sentir um pouquinho no sapato de um conteudista como é. E até por você utilizar, né, o seu próprio produto. É isso aí. Você sabe o que tá acontecendo. E você melhora o tempo todo. Você melhora o tempo todo. Você tem uma autocrítica dessa construção. Sim. A gente lembra, só voltando no começo, né? Depois que eu começava a assistir, aí você fala, putz, era só tirar um negócio que tava ali. Você começa a perceber umas coisas que você não perceberia, né? Se você não gravasse. Porque você fala, putz, se eu mudar isso aqui, fica melhor. E você não se critica também. Exato. Né?
Então, esse é um dos pontos cruciais. Aí, a gente está falando de um business que está em forte crescimento, ainda tem poucos locais, mesmo São Paulo, que é uma metrópole, a gente ainda tem poucos estúdios, a gente tem alguns começando. Independente do nível que você está e chegou nessa conversa aqui, tomara que de alguma forma o nosso papo tenha te ajudado. Eu quero que você prospere. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. O mercado é muito grande mesmo. Tá? Eu acho que tem como a gente ajudar essas pessoas a transformar essa nova economia de fato numa economia, empregar gente, gerar abundância, né? Não precisa gerar riqueza, riqueza fica em poucas mãos, abundância é para todos, né? Quando um barco sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Sim. Isso é importantíssimo. E estou apto aí nas minhas redes sociais, @Gustavo Passa, gustavopasse.com.br, vozeconteúdo.com.br, todas as redes. Escute lá o EmpreendaCast pra você sentir a pegada, vê lá os primeiros episódios, como eu tenho vergonha deles, isso é fato que eu não demorei para lançar. Se você não tem vergonha da primeira versão, Certo. é porque você demorou para lançar. E você, Abner, onde que a galera te encontra? Vocês vão me encontrar no Instagram também, como abner.ng, e aí você me acha lá, aí basicamente lá, que eu só tô por ali, mais ou menos, que eu ainda sou meio low profile, mas tô tentando me adaptar um pouquinho melhor aí, a aparecer mais, né? Gente que tá sempre atrás das câmeras, né? Dificilmente você aparece, né? Então a gente tem que aparecer um pouquinho mais. O que você achou do seu aqui. primeiro podcast? Cara, é muito legal gravar isso aqui, né? Eu Você entendo nem porque percebeu, né? entendo porque as pessoas gostam disso aqui, né? A gente já entende um pouco ali por estar atrás, né? Mas acho que o sentimento de estar gravando, de ter a fala ali, é muito legal. É isso aí. O Abner acabou de estrear no mundo dos podcasts. E estrear a sala. É isso Acabei aí. de estrear a sala urbana. É aqui. isso aí. É importante também falar pra vocês que o curso que a gente gravou, na verdade, a gente vai gravar em seguida. Olha o segredo, né? Olha o segredo, é o grande lance. A gente, lógico, tem toda a programação e a construção do curso. A gente lança esse episódio para validar que as pessoas estão interessadas em dar continuidade. Terminando aqui com o Abner, nós vamos gravar já os primeiros módulos, a tempo disso aqui ser lançado e a gente vender os próximos. Isso é importantíssimo para você que é empreendedor, startupeiro ou está entrando no mundo do empreendedorismo. Você precisa validar a sua demanda para depois construir o seu produto. Isso é muito comum, tá? Não há pecado nenhum. Dependendo do seu signo e dos seus dogmas, vai ser muito difícil você fazer isso. Eu tenho facilidade imensa e convenço meus sócios a construir coisas sem mesmo a gente ter o resultado final, porque um produto nunca está terminado, um produto sempre está em evolução. Então esse é um ponto legal para você entender. Eu só ia abrir o jogo para você no finalzinho. Se você ficou até aqui, você merece essa dica. Agora, pontos importantes. Se você quer comprar o nosso curso de como montar o seu estúdio de conteúdo e podcast, você vai acessar lá estúdio.podcast.com.br. O domínio podcast.com.br, graças a Deus, é nosso. Um dos nossos sócios registrou isso há 20 anos atrás. E a gente tem esse prazer de oferecer para vocês o estúdio.podcast.com.br. Lá tem um curso detalhado, os valores, o acesso e o apoio que a gente tem num grupo dedicado com todos os profissionais da voz e vão te auxiliar. Para você, sonhador e sonhadora que pegou esse episódio extra que saiu aqui no feed do EmpreendaCast, eu agradeço e espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu. Eu acredito demais em você, sonhador e sonhadora. Eu quero muito você lá dentro do grupo de sonhadores. Então você vai acessar idolink.bio/EmpreendaCast, entrar no grupo de sonhadores. Lá a gente arruma sócio, lá a gente tira dúvida, lá a gente pergunta sem medo, porque todo mundo é aprendiz. Não importa se você fatura 100 mil, 10 mil ou 1 milhão. Nesse grupo é um mix, é um caldeirão de pessoas que estão ali dispostas a ensinar e fazer com que você aprenda a ser um empreendedor e uma empreendedora melhor. Eu te vejo no próximo episódio com mais um maluco, mais uma maluca, ou com mais um trechinho da série Como Montar um Estúdio de Podcast e Ganhar Dinheiro com Isso. Eu te vejo na próxima e tchau!